E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, e o belo host do podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E sobre o que falaremos no episódio de número 181, Boludinha? Hoje vamos falar do que o povo gosta, do furdúncio do momento, né? Que é Exato. Bitcoin. Tá todo mundo falando, sempre que tá todo mundo falando é porque já tá caro. Será? Será? É verdade, Esse será? é o ponto. Esse é o ponto, é Será? verdade. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta hipotética aos nossos convidados, antes de apresentá-los. Digamos que uma pessoa tem 90% de Bitcoin no seu portfólio de investimento. Um exemplo hipotético. E que a esposa dessa pessoa, inclusive, pensa num cara charmoso, inteligente, tá? A esposa Vai vendo. costuma falar que tá na hora de vender. Não, E aí ele fala, Pera. não, eu acho que tá muito cedo, entendeu? Nesse exemplo hipotético e totalmente imaginativo, tirado da minha mente, o que vocês acham? Quem tá certo? A esposa ou esse indivíduo charmoso e inteligente que alocou tanto em cripto e tá com um belo de um ganho? Primeiro que eu queria ser amigo desse indivíduo aí. É possível. Culhões. Hipoteticamente Culhões. é possível. Segundo, que a pergunta a se fazer é: você vai trocar o Bitcoin pelo quê? Você tem algum desejo material que precisa ser satisfeito agora? Um carro, uma ilha, uma casa? Se você não tiver, é difícil quando eu você puder achar me outro defender, ativo eu melhor. falo, tá? Aí a gente conversa, Você acha que não tá na hora, então, Felipe? Pessoalmente, acho que ainda não. E você, Chico? Eu acho que, num exemplo hipotético, se é um dinheiro que não vai fazer falta pro cara, ele pode esperar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho eu acho que dá. Bom, discutiremos muito sobre isso hoje, mas antes, inclusive, de apresentar os convidados, E que de eu me vários aqui defender. já conhecem, deixa eu dar um recado aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é da Pura Vida, empresa que apoia aqui o podcast há bastante tempo. Somos consumidores também de longa data, assíduos, tomamos todo dia de manhã. E hoje eu vou falar especificamente sobre esse suplemento aqui, que é o Brain Focus. Então, aposto que vários de vocês já se frustraram por não conseguir atingir objetivos por causa de distrações ou pela incapacidade de se dedicar de forma contínua a uma tarefa importante. Uma opção que a gente gosta muito e que, para você que busca mais performance mental, é interessante é o Brain Focus. Ele foi especialmente desenvolvido para favorecer o foco e a concentração.
Então, se o que vocês estão precisando é mais foco, concentração, produtividade, vocês precisam aproveitar a Promotime. 20% de desconto em todo o site da Pura Vida e 25% em produtos selecionados. Nós temos um cupom aqui, Sócios Pura Vida, que além de desbloquear todos os benefícios imperdíveis da Promotime, ainda vai te dar brindes em compras acima de R$ 499. Além do Brain Focus que está aqui, o Ômega, que está aparecendo na tela também, vários outros produtos além deles estão com 25% de desconto. Então é só clicar no link da descrição ou usar o QR Code aqui na tela para fazer parte aí dessa promoção, para poder aproveitar. Vale dizer que o Bruno falou que a gente toma todo dia, não exatamente esse daqui a gente toma quando a gente quer turbinar a mente, literalmente. Eu tomo antes de lives. Ah, é? É. Ou seja, tá dopado, saibam vocês. Mas outras coisas como o ômega 3 a gente utiliza todos os dias, é verdade. Vitamina D da Pura Vida eu tomo todo dia, ômega 3 eu tomo todo dia, a clorela tomamos todo dia. Sim. E o whey também. Aliás, eu tô usando tomo não whey, tanto whey, tô usando mais ultimamente. o de colágeno, né? Que é proteína também. E não porque eu acho que eu tomo e vai fazer bem pra minha pele. Bom, porque é um negócio chamado metabolismo. É só porque é uma proteína que não é derivada do leite. E o outro recado, que eu sei que vários de vocês estão esperando, me cobram no Instagram, é sobre o Viver de Renda Cripto, sobre quando lançaremos a Turma 5. A Turma 5 vai ser lançada em abril, pessoal, já está chegando. E para quem quiser ficar inteirado de mais informações, nós deixamos um link aqui na descrição. E hoje, inclusive, vale o parênteses de que estamos gravando com os professores do Viver de Renda Cripto. E aí fica a pergunta, né? Para a gente começar esse podcast já, se bem que eu não apresentei vocês ainda. Então segura a pergunta. Muito ansiosa. E quem são nossos convidados? Então, vindo aqui pela talvez, sei lá, quinta, sexta vez, estamos recebendo Felipe Santana, cofundador da Paradigma Education, primeira empresa brasileira de research focada 100% em cripto, pioneira em implementar tecnologias de streaming usando Ethereum, colaborou com o lançamento de alguns protocolos que estão hoje entre os maiores da indústria e é professor e criador do Viver de Renda Cripto. Felipe, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Muito obrigado, uma honra estar aqui de novo. E como eu comentei aqui antes em off, acho que é a vez que eu tô mais ansioso porque as coisas estão borbulhando, então acho que a conversa vai ser legal. E estamos recebendo aqui também Chico Sanches, pesquisador na Paradigma, viajante assíduo e literalmente ele vive de cripto, voltou há pouco tempo de uma expedição a El Salvador, país do Bitcoin, e se dedica integralmente a explorar as fronteiras dessa nova classe de ativos. Chico, bem-vindo ao Podcast Sócios. Cara, muito obrigado. É uma honra estar aqui do lado dessas pessoas que eu admiro muito e acho que vai ser um papo bem legal hoje. Bom, e já pensando aí no pessoal que tá afoito, porque tá vendo tudo subindo muito, cara. Bitcoin subindo mais de 50% nesse pouco espaço de tempo, sendo que ano passado já dobrou. O halving nem chegou ainda. Aí tem moeda com cara de sapo que multiplicou por 8, com cara de cachorro que subiu 6 vezes. E aí fica aquela dúvida, até para o pessoal que está interessado em aprender mais de cripto, e eu lembro novamente, há um link na descrição para entrar na lista de espera do Viver de Renda Cripto Turma 5. E aí, a festa já está acabando, ela nem começou. Qual a opinião de vocês? Cara, não acho que tá acabando, mas não dá para dizer que ela começou agora também. Depois do Bitcoin ter subido aí mais de 200%, ter subido um tantão depois do fundo que ele fez em 2022, a festa já tá rolando um tempo. Mas acho que ainda tem algum chão pela frente, a gente pode falar mais disso mais na frente, esse ciclo está sendo um pouco diferente dos ciclos passados, e acho que quem está pensando em entrar agora e tudo mais, a principal coisa que a pessoa tem que buscar é primeiro conhecimento, porque esse mercado não costuma perdoar quem entra sem conhecimento e sem convicção. Não tá tarde demais, na minha visão, eu acho. Esse ciclo, que nem o Chico falou, tá sendo um pouquinho diferente dos anteriores. Sempre que a gente faz esse tipo de projeção ou especulação, a gente está se baseando numa amostra limitadíssima de dados, que é a história de 15 anos de vida do Bitcoin. Nas últimas vezes em que o Bitcoin rompeu uma máxima histórica, como ele fez agora, rompendo os $69 mil, ele levou cerca de 1 ano e meio até buscar um topo novo. Então demorou, de 1 ano e meio a 2. Nesse ciclo, a gente está vendo um comportamento um pouco diferente, acontecendo duas coisas importantes de diferente nesse ciclo. Primeiro, o Bitcoin caiu abaixo do topo do ciclo anterior. Então, nas quedas, o Bitcoin chegou a $16 mil, onde um dos hosts desse podcast aqui fez compras épicas, postando inclusive no seu Instagram de Bitcoin. E esses $16 mil eram abaixo do topo de $20 mil do ciclo anterior. E agora, outra coisa inédita que ele fez foi romper a máxima histórica antes do tal do halving, que costuma ser um catalisador de atenção para essa classe de ativo. Então, a gente acha lá na Paradigma que o ciclo está um pouquinho acelerado, que tem um interesse de gente muito grande front-running, né, se antecipando a narrativa que espera que vai se desenrolar nos próximos meses, mas ainda está longe do fim.
E vocês acham que essa antecipação que está acontecendo é um pouco também por conta da eficiência de mercado? Hoje em dia o Bitcoin é mais conhecido, então, Mais por fácil de exemplo, comprar. mais fácil de comprar, ele é mais popular, ele já perdeu aquele estigma de ser uma moeda que era usada por infratores, né, traficantes, não sei o quê, terrorista, como diziam lá atrás. E aí o que acontece é que, por exemplo, você disse que mais ou menos 1 ano e meio depois do halving, foi do halving ou do all-time high? É que rompeu o all-time high, tipo, logo depois do halving, nas últimas vezes, né? Então, mais ou menos 1 ano depois desses eventos específicos, vamos colocar aqui o halving, ele buscava aquela máxima histórica para depois iniciar o movimento de queda. Será que agora vai ser mais rápido também isso também? Por conta desse adiantamento? Cara, tem umas pessoas no mercado que gostam muito de uma teoria do ciclo transladado à esquerda. O que seria o ciclo transladado à esquerda? Seria um ciclo fazendo pico antes do usual. Porque se você pega os picos do Bitcoin, eles costumam ser de 4 em 4 anos, bem redondinho. A gente teve um pico lá no fim de 2013, outro no fim de 2017 e agora o mais recente em novembro de 2021. Então, de 4 em 4 anos. Se a gente for pensar que o comportamento pode continuar desse jeito, seria um pico ali no final de 2025. Então, seria mais 1 ano de ciclo aí. E as pessoas que gostam dessa teoria falam, cara, esse ciclo está indo mais rápido, o mercado se adiantou, você mesmo gosta muito de falar isso, que o mercado se adianta. Então ele se adiantou aos eventos que ele já sabia que ia acontecer, como o halving, e o ciclo está começando a subir antes. Então as pessoas falam, quem gosta dessa teoria, fala que essa é a possibilidade. Por exemplo, esse ciclo, a gente vê o pico dele antes do que seria o usual. Então a gente vê talvez agora em 2024, no fim de 2024, ou no início de 2025. Então é uma das teorias. E o outro lado são as pessoas que dizem, não, o ciclo vai continuar mais ou menos do jeito que ele está sendo, só que ele vai ser um ciclo que vai mais alto do que todo mundo está esperando. Talvez por causa dessa questão do próprio ETF, que a gente está vendo aí, esses dias mesmo, antes de ontem, teve mais de 1 bilhão de dinheiro entrando através desse instrumento. Então, acho que não dá para saber ainda como é que vai ser, mas eu olho com carinho para essas duas possibilidades. Eu sinto, depois de um bom tempo nesse mercado, alguns anos observando as reações das pessoas, que a gente vai ficando um pouco com o pé que é o leque, assim, com fogo no bumbum, conforme a gente vai amadurecendo. Porque a gente... O famoso fogo no rabo, né? As pessoas ao redor já sabem que a gente fala sobre isso, gosta desse ativo, já tem esse ativo, a gente percebe os sinais muito mais cedo, presta atenção quando as pessoas começam a falar sobre muito mais cedo. E costuma-se dizer em cripto que os sinais de topo de um ciclo raramente são os mesmos no ciclo seguinte. Então, no topo de 2017, a gente viu a Taylor Swift pintando algumas criptomoedas nas unhas dela e postando isso no Instagram. Foi um absurdo. Foi o auge da euforia. 4 anos depois, em 2021, os magnatas de cripto estavam dando rolê com os ex-presidentes americanos. Era outro nível de celebridade e atenção mainstream. E agora, meu caso base é um topo em novembro, final de 2025, eu espero ver coisas muito mais loucas. Eu espero ver líderes de Estado-nação discutindo Bitcoin como política nacional em fóruns sérios, como eu acho que já está começando a acontecer muito mais do que rolava no ciclo passado. E por aí vai. Então, de novo, a gente acabou de romper o all-time high. Na última vez, o Bitcoin subiu 7 vezes no ano seguinte ao halving. Antes disso, ele tinha subido 30 vezes. Então, eu ainda acho que tem fôlego. E faço um disclaimer de que nós estamos nos entretendo aqui com pulsações que são minúsculas quando a gente olha para o Bitcoin numa escala grande o suficiente de tempo, né? Que o Bitcoin é um dinheiro programado para se monetizar, capturar valor, ganhar poder de compra com o tempo. Diametralmente oposto de todos os dinheiros governamentais. Então, no longuíssimo prazo, décadas, essas teorias que a gente está especulando aqui basicamente não importam. Eu quero explicar um pouco, então, por que ele é programado para ganhar valor, o que é o halving, que vocês estão falando, tem gente que não sabe o que é. Sim, muita gente. E acho que até basicamente o que seria o Bitcoin também é uma ideia, para depois eu me defender, né? Porque eu tenho muitas defesas. Até porque é mentira isso. Fale que é mentira. Não, Assuma. agora a Malu, ela fala que não é para vender. Ela fala que era para vender antes. Não. Agora bateu fogo até nela. Não, agora segura. Não, agora segura. Não é essa a questão. A questão é que eu gosto de ver um pouco do dinheiro. Veja, há quanto tempo você investe em Bitcoin, amor? Bastante, né? A gente começou a juntar, mas na época eu não investi, eu só juntei na internet de graça. Foi lá em 2014. 2014, isso tem quantos anos?
10 anos. 10 anos. E o Bitcoin tem 15 anos. Então, veja, a gente tá nessa brincadeira aí já faz um tempinho, né? De que a gente entrou na brincadeira. E eu gosto de realizar o lucro de vez em quando. Então, essa era a minha questão. Agora que a gente já entrou num novo ciclo, né? E já tá subindo, faz muito tempo que eu não te falo pra vender. Aí ele vem com esse papinho aí, como se eu quisesse vender igual as pessoas estão fazendo ou fizeram há pouco tempo. Objeção, Boludinho. A gente senta pra tomar um vinho, o Malu pega a taça assim, vai vender quando? É sempre igual. É sempre igual. Não, mas eu Ela fala gosto de assim, saber é um quando vai preço, vender. É uma data. Eu gosto de Eu saber. falo, amor, não é isso. Eu né? quero saber. São outras metas. Eu quero que ele se comprometa, né? Porque eu realmente gosto de... Mas eu entendo o lado dela, porque a última realização que eu fiz realmente, assim, com força, que eu, sabe, dispensei uma parte boa da posição, foi em 2017. Nesse último ciclo, eu tava mais comprado em Bitcoin, não tanto quanto agora, mas eu perdi o timing da venda, porque eu achei que fosse mais. Falei, vou segurar. E aí não foi mais e começou a cair muito rápido. Eu falei, Entendeu? Por isso que eu vou quero... esperar o próximo. Eu quero uma hora realizar, porque senão ele vai perder o time de novo e tá lá o nosso dinheiro, entendeu? Mobilizadinho. Não, mas eu vou realizar uma hora até porque eu tenho meu projeto, um sonho da minha vida que é comprar uma ilha, né? E aí vai chegar a hora em que eu vou vender. É Tô mentira, até de olho, sequestrador. A gente não uma tem belezinha. tantos assim. É tudo mentira. Mas a gente já tá de olho numa já. Se chama Austrália. Tá considerando já. Então quem mora nessa ilha saiba que talvez tenha um dono novo daqui a algum tempo. Mas voltando agora, então, vamos pegar desde o começo realmente, porque tem muita gente que tá chegando no Bitcoin agora devido a toda essa campanha de marketing que a gente pode falar, por conta da aproximação do halving, dos ETFs, do Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, por exemplo, que é um cara que agora tem cada vez mais aparição na mídia. Então, para quem nunca ouviu falar do Bitcoin, como é que vocês poderiam explicar o que é essa criptomoeda? No último podcast que vocês fizeram aqui, muito bom, acho que foi o último, Como o Universo Funciona, mencionaram a cena de um começo de um filme que o DiCaprio fala qual que é o vírus mais... Uma ideia. Uma Exatamente. ideia, né? O Bitcoin é uma ideia cujo tempo chegou. O Bitcoin é Muito bom. é um projeto que já foi manifesto em palavras por vários pensadores e economistas e filósofos ao longo da história. Henry Ford já pensou numa moeda que fosse produzida com eletricidade e não produzida quando um político quer produzir ela. Vários economistas da escola austríaca já falaram de coisas parecidas com o Bitcoin. E no fundo, então, o Bitcoin é essa ideia que agora, com a tecnologia no estado em que ela está, finalmente encontrou terreno para prosperar. E que ideia é essa? É a ideia de um dinheiro que não é controlado por nenhum político. Um dinheiro que está dissociado do poder, basicamente. Então, enquanto todos os dinheiros governamentais, o real, o dólar, todos os dinheiros que as pessoas normais usam mundo afora, eles são criados, né? A base de dinheiro existente aumenta conforme os políticos querem criar mais, e eles encontram as justificativas que eles querem. O poder de compra do trabalhador ou da pessoa normal, que guarda o valor do seu suor, do seu trabalho, nesse dinheiro, né? Usa o dinheiro como um meio para transportar o valor do seu trabalho para o futuro. Cara, esse trabalhador está sendo surrupiado por esses políticos, esses governos, num esquema que é mentiroso e que é programado para empobrecer as pessoas ao longo do tempo. O real perdeu, a cada 7 anos, perde metade do poder de compra. Se você pegar outras moedas mundo afora, o cenário é parecido. Não tem uma moeda governamental que dura por centenas de anos. Todas elas tendem a zero porque é uma questão de incentivos. Os políticos vão imprimir mais para eles. E o Bitcoin é o contrário. É uma moeda que tem um cronograma monetário fixo, matematicamente estabelecido, onde ninguém tem o poder para mudar as regras e que se você quiser poupar o seu dinheiro lá, o valor do seu trabalho nessa moeda, você vai ter a segurança de que esse valor vai ser transportado para o futuro sem interferência de políticos, crises civis ou quaisquer arbitrariedades que venham a acontecer. Seus bitcoins vão estar lá, você vai poder levar eles para qualquer lugar e mandar para quem você quiser. Se você não perder as chaves, vale dizer isso. Importante. E se você estiver num lugar seguro, como é que a custódia estiver com você. Sim. Poder falar disso depois, essa parte é muito importante. Quer acrescentar alguma coisa aí, Chico? Cara, eu acho que você pode resumir mais ou menos isso que o Felipe falou muito bem aqui, que o Bitcoin é talvez a maneira mais eficiente que a gente encontrou até hoje de transportar valor no espaço e no tempo. Então, acho que se eu fosse resumir em uma frase, seria isso. Eu acabei de ler o livro do Saifeddin Amos, o novo dele, o Padrão Fiduciário. Inclusive, ganhei de um amigo, não vou revelar a identidade dele, mas ele tem 100% em Bitcoin. Ele falou, cara, lê esse livro aqui que você vai gostar. Caramba. Tá no Equity Club, né? Só vou falar o primeiro nome, Felipe. Obrigado pelo livro, Felipe. Não é o Felipe daqui, não. É um outro, tá? Tá no Equity Club com a gente.
E lá no livro, ele tem uma ideia muito bacana. Ele fala sobre vendabilidade espacial e temporal. Ele fala, olha, o dinheiro fiduciário, essa moeda, que para quem não sabe, fidúcia vem de confiança, né? O lastro dela é a confiança que você tem nos governos. É um decreto governamental. Ela tem uma vendabilidade espacial muito boa, que se eu quiser transferir dinheiro para alguém, transfiro na hora, daqui para alguém que está no Acre. O Pix é instantâneo, né? Só que a vendabilidade temporal é muito ruim, porque no tempo ela perde muito valor. Aí ele compara com o ouro, que veio antes do padrão fiduciário atual. Ele diz, o ouro já tem uma vendabilidade temporal muito boa. Se eu pego uma moeda de ouro que eu tenho lá na minha coleção, um octodracma egípcio, e eu volto no tempo a qualquer civilização que tinha um mercado, ou seja, que havia negociações que não eram feitas com base na ponta de uma lança ou espada, eu poderia pagar por estadia, poderia pagar por comida, poderia pagar por roupa. Não interessa a época. E se eu for pro futuro, provavelmente isso vai acontecer. Pode ser que a troca seja indireta, né? Eu tenho que trocar o ouro pela moeda do futuro para depois comprar esses itens. Então a vendabilidade temporal do ouro é ótima, só que a espacial é terrível. Porque imagina liquidar uma transação comercial internacional. E esse foi um ponto para a mudança do padrão monetário com lastro ouro para o padrão fiduciário, é que o comércio global ficou cada vez mais comum. E aí, para liquidar uma transação entre americanos e franceses, era um navio passando pelo Atlântico, carregado de ouro, isso tinha custo, era perigoso. No livro ele até comenta de um navio chamado SS Laurentic, que durante a Primeira Guerra Mundial, era ouro que estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos. Ele afundou, com um carregamento de 40 toneladas de ouro, bateu numa mina aquática alemã. Então você pensa, toda aquela riqueza indo embora. Aí ele fala, o Bitcoin reúne o melhor dos mundos. Porque você tem essa vendabilidade espacial, eu posso transferir Bitcoin para quem está na Austrália agora, e a transação, se eu pagar a taxa mais rápida, vai acontecer em 10 minutos. E tem a vendabilidade temporal. Porque se eu deixo de mexer nesse negócio durante 10 anos, desde que o Bitcoin continue existindo, ele provavelmente vai valer muito mais no futuro, devido à questão de que ele é limitado, tem uma oferta limitada e tem uma demanda crescente. Então é muito bom. E eu gostei do que você disse, fazendo alusão ao filme A Origem, do DiCaprio. Ele começa o filme falando assim, qual o parasita mais resistente que existe? Aí ele fala, uma ideia. E de fato é. E eu já ouvi algumas pessoas falando que o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, ou o grupo que criou o Bitcoin, ele não criou, ele só descobriu. Porque era uma ideia cujo tempo chegou. Se ele não fizesse, outros caras provavelmente fariam. Vocês concordam com isso? 100%. Ele foi genial na maneira como ele juntou as peças desse quebra-cabeça, mas o Bitcoin não é a primeira moeda eletrônica descentralizada, é a última. Na verdade, faz muitas décadas que o pessoal está tentando fazer coisas parecidas e sempre dá errado, porque sempre tem algum ponto central de falha, algum calcanhar de Aquiles. Algum servidor em algum lugar que se desligar a moeda morre, algum fundador conhecido que podiam bater na porta da casa dele, lá a polícia, e falar para ele parar o tal do projeto. E o Bitcoin foi a primeira moeda que, além de ter um desenho econômico e tecnológico digno de prêmio Nobel, na verdade digno de um prêmio novo, né? Prêmio Nakamoto vai ser no futuro. E ele também não tem um fundador conhecido, não tem um líder, não tem alguém que pode ser alvejado. Por isso que é uma ideia, né? É quase um fantasma. Não tem uma face. Qualquer um pode ser um líder do Bitcoin. Perini, aqui no Brasil, é uma face que muita gente associa quando pensa o Bitcoin. O Fernando Ulrich, várias outras pessoas, lá fora o Saifedean, todos esses podem ser Satoshi Nakamoto e, claro, metaforicamente é que eu tô falando, né? Então, não ter um líder, não ter um ponto central de falha e ter altíssima redundância tornou o Bitcoin um projeto imparável. E é por isso que eu digo que é uma ideia cujo tempo chegou, porque não tem como botar de volta na lâmpada. Você pode não gostar, você pode ter as suas críticas, mas o negócio vai continuar rodando, blocos vão continuar sendo produzidos, transações vão continuar acontecendo, e eu nunca vi um ex-Bitcoiner. Eu vejo pessoas que realizam lucros, mas eu nunca vi alguém que se desconverteu e falou, não, eu quero trabalhar num banco e Bitcoin é coisa do mal. Então, a demanda meio que tende a aumentar com o tempo, e a oferta é limitada. E aí, se você conhece a lei da oferta e da demanda, tire suas próprias conclusões. E até para o pessoal que não entende essa questão da descentralização, além do líder que ninguém conhece, isso é muito significativo, porque vamos lembrar que lá nos idos, se eu não me engano, de 2018, 2019, o Mark Zuckerberg teve a ideia de criar uma moeda do Facebook, que ele chamou de Libra. E na hora, parlamentares do mundo inteiro acenderam um alerta, né? Porque viram, pô, o Facebook, atual Meta, se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Tinha mais de 3 bilhões de usuários. Aí imagina se eu vou e chego pro Edu da minha equipe e falo, Edu, você quer receber como? Em reais ou em libras do Facebook que todo mundo aceita? E enquanto você transaciona na própria moeda, não tem imposto. O Edu, que é um cara que
eu entendo que ele quer maximizar o que vai ficar na mão dele, falaria, olha, acho que parte do meu salário eu posso receber em Libra. Outras pessoas fariam a mesma coisa. Então, se tem menos gente demandando a moeda estatal, vai ser mais difícil ela ter mais valor. Principalmente que eles estão constantemente produzindo mais. O que aconteceu? Chegaram várias cartinhas pro Zuckerberg. Ele foi colocando, né, etapas novas no processo. Até uma hora que ele falou, quer saber? Deixa Dane-se. quieto. Vou fazer moeda nenhuma, não. E deixou criar gado alimentado com cerveja e bolotas, né? Não sei o que ele tá dando pro gado dele lá. Mas por conta disso, ele era um líder, ele foi facilmente alvejado. O Bitcoin, então, tem esse líder que ninguém conhece. Mas como é que funciona mais da descentralização? Por exemplo, como é que funciona o blockchain do Bitcoin pro cara que é leigo? Só um parênteses, Chico, o pessoal que saiu do Facebook, que tinha sido contratado para esse projeto, já deve ter lançado o quê? Uma meia dúzia de moeda em cripto? Já fizeram várias, inclusive, né? Bilhões e bilhões de dólares de valor de mercado do Ganharam time. uma grana. Sim. Saíram de lá, né? Hoje acho que não tem nenhuma grande relevante ainda desses caras, não, né? Fizeram, surfaram no ciclo passado e hoje estão meio... Foram largada. embora. Mas o Bitcoin, a questão da descentralização e da redundância, para você visualizar ela, basta você entender que o Bitcoin é um programa de computador. Você não consegue rodar no celular que nem um aplicativo, mas você consegue rodar num laptop ou no computador que você tem em casa. Você vai lá num site, baixa um programa e clica em executar, e esse programa vai estabelecer na sua máquina aquilo que a gente chama de nó. Então pensa numa rede com vários nós. Essa rede já existe, tem vários computadores conectados que baixaram esse programa, e agora você baixou o programa e você virou um nó dessa rede também. E essencialmente o que você está fazendo é se comunicando pela internet com esses outros nós, essas outras máquinas, baixando delas numa maneira par a par, tipo torrent, assim, quem já baixou filme em torrent me entende, a história de todo o registro e de todas as transações que já foram feitas com Bitcoin. Então, quando você clica lá e executa esse programa, é isso que você faz. E é isso que é virar um nó. Você vira um registro histórico de tudo que já aconteceu economicamente dentro desse programa, desse sistema de regras, dessa ideia que é o Bitcoin. Então, óbvio, de uma maneira super compactada, essas informações estão na sua máquina e a cada 10 minutos a sua máquina vai conversar com as outras máquinas dessa rede e vocês vão colocar uma linhazinha nova nessa planilha, um pouquinho mais de informação que vai ter as últimas transações feitas em Bitcoin. E assim por diante, durante, espero eu, Satoshi nos escute, toda a eternidade. Porque hoje, sei lá quantas dezenas de milhares de pessoas fizeram isso, tem esse programa rodando, mas são muitas. E Qual a estimativa você tem, mais ou menos? 50 mil... 50 mil nós? É que são nós públicos, a gente chama, que a maioria das pessoas deixa escondido, né? Tipo, não se revela, assim. Então, ou usa via Tor, ou coisa do gênero. Então, tipo, você não tem na prática como mandar essas 50 mil pessoas desligarem esse programa. Mesmo que se você tivesse, o Bitcoin poderia ser rebutado, recomeçado logo em seguida. Então, é praticamente impossível você parar com esse progresso. Ou seja, virou uma hidra de Lerna, digamos assim. Você corta uma cabeça, como por exemplo quando a China proibiu mineração no seu território, e duas nascem no lugar, porque não para de aumentar o número de nós. Sim. Exatamente. Inclusive tem o efeito Streisand, né? Quando você proíbe uma coisa, a coisa tende a ficar mais em demanda ainda. Todo lugar que se proíbe o Bitcoin, o preço do Bitcoin sobe. E o que é o halving? Que seria essa queda pela metade na oferta? Porque a gente falou, ó, é escasso e a oferta ainda cai. Cara, uma das características mais interessantes do Bitcoin é exatamente a previsibilidade quanto à política monetária dele. Porque se você pega o dinheiro fiduciário, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você sabe que vai ter mais dinheiro, né? Não vou falar que você não sabe, porque você sabe de uma coisa. Você sabe que vai ter mais. Vai aumentar, Mas você não sabe como vai ser isso. Pode ter um evento igual a pandemia, em que a base monetária quase dobrou num espaço muito curto de tempo. O Bitcoin, você tem essa política monetária já bem definida. Você sabe exatamente o que vai ser. E o halving tem muito a ver com isso. O halving é o evento que a cada 4 anos, mais ou menos, porque o tempo do Bitcoin não é medido em dias ou horas ou segundos, é medido em blocos, mas a cada 4 anos, mais ou menos, a emissão de novos Bitcoins é cortada pela metade. Então você sabe que a política monetária do Bitcoin é essa. A cada 4 anos ali, a quantidade de novos Bitcoins que vão entrar no mercado, que vão ser minerados, vai cortar pela metade. E aí, se a gente pensa que a gente tem uma demanda constante, ou até subindo, que é o que a gente está vendo, e a oferta está diminuindo, todo mundo sabe aqui da lei da oferta e da demanda, a tendência é que os preços subam por causa disso. Tem um ponto sobre o halving que eu queria saber a opinião de vocês, porque tem aquela ideia do estoque por fluxo, né? E aí tem 2 interpretações que eu já vi, e as 2 são interessantes. A primeira é a seguinte, lá atrás,
quando o Bitcoin começou a rodar, a recompensa por bloco minerado, que é o que o Chico falou, que acontece mais ou menos a cada 10 minutos, né, o que o Bitcoin tenta manter na média, ele tem um ajuste de dificuldade para isso. Tá muito fácil, deixa mais difícil. Tá muito difícil, deixa mais fácil para que isso aconteça a cada 10 minutos. A recompensa era de 50 Bitcoins. Em 2012 caiu para 25. Em 2016 caiu para 12,5. Em 2020, durante a pandemia, não foi cancelado o halving, lockdown no halving. Não, ele caiu para 6,12. Aliás, 50, 25, 12,5, 6,25. Agora vai cair para 3,125 no mês de abril. Qual o dia que está previsto? 21. Não é? Por aí, fica mudando todo dia a Viu? previsão, né? É, por conta dessa vi questão de que não esses são dias. exatamente 10 minutos. Eu vi esse dia, eu vou explicar porque, até porque tem uma pessoa aqui no chat falando as besteiras que é boa falar. Já falei pra não ver o chat. Não, mas essa é boa. Tem cracudo no chat. É Tadinho, verdade, pessoal gente. do bem. Mas não, eu vi esses dias porque a gente tava vendo quando a gente ia fazer podcast sobre Bitcoin. A gente pode falar sobre Bitcoin sempre que a gente quiser. Quando dá view? Quando tá no hype, né? Então não faz sentido, não sei se vocês notaram, mas a gente trabalha com audiência, a gente trabalha com conteúdo, a gente trabalha com publicidade. Então, além de investir em Bitcoin, a gente tem outros trabalhos que vão muito além disso. E aí, quando que dá view? Quando o negócio tá subindo. E aí eu fui olhar quando era o halving, por isso que eu sei exatamente a data. E aí pro cara que tá falando assim, vocês não falam quando tá na baixa. Mentira. Ah, O Bruno meu cara. fala dia sim, dia não, deixa tá caceta. Vai no meu canal, pô. Eu até criei uma máxima no ano passado. Eu falei, quando é ruim de postar, é bom de comprar. Porque eu postava os vídeos de Bitcoin e dava lá só a Malu. Parabéns, amor. Quando eu tenho tempo. E agora você vai nos vídeos, todo mundo queria ter visto esse vídeo quando você postou em novembro. Então você vai achar dezenas de vídeos postados durante a época da baixa. Dezenas. É que você está sendo vítima do viés cognitivo, do what you see is all there is, né? Aham. Ou seja, o que você vê é tudo que existe. É só você pesquisar um pouquinho, meu caro. Basta pesquisar. Agora, voltando. Inclusive, o Felipe mesmo falou que o Bruno fez compras diárias durante a pandemia, exatamente quando ninguém estava falando sobre Bitcoin. Naquela época não era a época. Tinha um pessoal falando, Tinha um mas é só o pessoalzinho, pessoal né? que sempre fala, entendeu? É o pessoal não de estava sempre. na hype naquela época. E Mas esse é um indicador fantástico também, né? Exatamente. Se as pessoas estão olhando ou não para o negócio. Tem até um que a gente gosta de falar muito lá na Paradigma, a gente costuma comentar, que os últimos 2 picos, um ótimo indicador para você ver que estava perto do pico era o ranking da Coinbase, que é uma das maiores corretoras que tem, a maior dos Estados Unidos, o ranking dela na Apple Store. Ela estava em primeiro no ranking, cara, foi ali a região do pico. Então, bate certinho para essa métrica social aí, de vários jeitos que você olha para ela. Antes de voltar para a questão do estoque por fluxo, só lembrei do que aconteceu em 2017. Quer contar? O que? Não lembro. Do Não Uber. sei. Do Uber. Eu lembro dessa história boa, porque eu vivi essa história. Estava eu em São Paulo, eu peguei um Uber, e aí o cara falando e tal, a gente não tinha carro Isso era nessa época. novembro de 2017. Aí o cara, eu parei no shopping, ele me deu um cartão. Ele tava falando alguma coisa, que ele ia mudar pro Canadá, que ele não ia mais fazer Uber e que ele ia investir tudo em cripto. E aí ele me deu um cartão, caso eu quisesse fazer investimentos. Nessa época, o Bruno já investia em Bitcoin, em cripto, em tudo mais. Eu cheguei em casa e falei, amor, acho que agora o negócio É hora de vender. agora. Aí eu entreguei pra ele o cartão. E eu fiquei com medo, porque eu pensei, do mesmo jeito, a gente sabe, né? Desde então eu já sabia que tinha o ciclo, que sobe e desce. Imagina, o cara vai vender tudo no Brasil, vai pra lá, e aí depois cai, e aí fica na merda. Não, a gente lembrou na hora. Os ciclos não estavam tão claros, porque estava bem mais no começo. A gente lembrou na hora da história do pai do presidente Kennedy. O pessoal às vezes fala que é o Rockefeller, mas foi o Kennedy. Ele estava na Bolsa de Valores, muito comprado em 29, aí foi engraxar os sapatos e o engraxate começou a falar de igual para igual de ações com ele. Ele falou, já deu. Se todo mundo está investindo, tá complicado, deixa eu vender. Ele vendeu e semanas depois a crise de 29 ela veio à tona e a bolsa começou a cair bastante. E foi a mesma coisa. Quando a Malu falou isso lá em casa, eu já tinha Instagram nessa época, até falei pro pessoal, olha, eu vou vender o final da minha posição em Bitcoin. Eram Bitcoins que eu tinha juntado de graça na internet. E aí vendi. Acabei de vender e o último eu vendi por uns 54, 58, não lembro agora, R$1.000. E o topo foi até 70. E quando ele foi continuando a subir, eu só recebi no Instagram assim, seu idiota, você saiu muito cedo. Aí bateu 70, aí ficou caiu. 2018 inteiro caindo, chegou a 12 mil, 13 mil reais. Mas voltando à questão do estoque por fluxo. Teve mais um detalhe dessa história também do bom e ruim. Ano passado, foi ano passado?
lançaram o VR Acho que sim, Cripto. começo do ano passado. Que não era um momento boom, ninguém tava falando de cripto. O Bruno nunca para de falar de cripto. E aí eles lançaram e foi uma turma pequena. Por Foi. quê? Porque ninguém queria aprender sobre cripto. Melhor- Bem na hora boa, que era a hora de comprar. O rapaz aqui do Coisa não tava querendo saber sobre cripto nessa época. Aí fica complicado, né? Pois é. É ruim de postar, é bom de comprar. Mas voltando à questão do estoque por fluxo. Quais são as duas ideias que eu já vi? A primeira era essa, pegando a redução da recompensa pela metade. Eram 50 bitcoins, passou para 25, 12,5, 6,25, agora 3,125. Sim. E aí o pessoal fala, olha, esse halving vai ser menos poderoso do que o outro, como tem acontecido ao longo do tempo, porque lá no começo quase não tinha estoque de Bitcoin minerado. E aí o fluxo de 50 era muita coisa. Quando você reduz o fluxo de 50 para 25, quase sem estoque, pô, tem que ser explosivo. Agora quando você vai reduzir o fluxo agora de 6 para 3 Bitcoins por bloco minerado, só que você já tem quase 20 milhões minerado, é um efeito marginal. Tem gente que fala isso. Mas por outro lado, o Saifedean Amos, por exemplo, ele fala, ó, estoque por fluxo, quem tá olhando assim tá olhando de uma maneira errada. Porque, na verdade, quanto menos fluxo para mais estoque, mais valioso tem que ser aquilo. Ele dá o exemplo do ouro, por exemplo. Ele fala, ó, tem 500 mil toneladas de ouro já mineradas na história da humanidade. E se minera aí, vamos supor, 500 toneladas por ano. Então você vê que o fluxo é 1 sobre 1000 do estoque. Já o Bitcoin, ele fala, vai ser ainda mais escasso. Você tem uma relação de um estoque, tudo bem, é limitado, do ouro é muito maior, mas o fluxo é tão pequeno que essa relação vai ser muito mais alta. Então, esse nível de escassez deveria levar o preço para cima. O que vocês acham? Os dois estão corretos na interpretação? Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas esse halving tende a ser menor do que os outros por conta disso? Ou não? Na verdade, agora tem fatores novos, os ETFs vão mudar o jogo? É uma questão bem polêmica em cripto, né? É. Eu acho que o cronograma monetário do Bitcoin ter essa função discricionária de mudança a cada 4 anos, em vez de ter uma curva linear de emissão, é uma das grandes questões que as pessoas se fazem sobre as intenções do Satoshi. Por que ele fez isso, né? Por que a cada 4 anos e não um cronograma de emissão linear? Eu acho que tem a ver com ritmo da sociedade, eleições e Copa do Mundo. É um período facilmente reconhecível pelas pessoas como um ciclo e também é um evento de propaganda. Uhum. Hoje em dia, quando acontece, né, o tal do halving, hoje em dia o impacto econômico é negligenciável. Há 5 anos atrás, eu fiz uma pesquisa onde eu peguei os principais mineradores de Bitcoin, mapeei os endereços deles e vi quando que eles mandavam esses Bitcoins para exchanges, para tentar entender quando que eles estavam vendendo e quanto que isso impactava nos preços. E o impacto deles é negligenciável. Já era 5 anos atrás, hoje em dia é menos ainda. Por quê? Porque a quantidade da oferta que os mineradores controlam é minúscula em relação ao volume diário que acontece nas exchanges, que os grandes fundos negociam. Então, o minerador não é mais um player chave na determinação de preço do Bitcoin, são outras figuras. Então, economicamente falando, o halving não muda o jogo assim do dia para a noite. O Saifedean, autor do Bitcoin Standard, do padrão Bitcoin, ele cunhou esse termo do stock to flow. Eu nunca tinha encontrado na literatura econômica da maneira como ele explica. E você pode acreditar que um ativo que tem um stock to flow muito menor que o outro tende a ser mais valorizado como reserva de valor. Eu concordo com isso. Mas se as pessoas acreditam nisso e a informação sobre os halvings do Bitcoin é pública, então as pessoas deveriam precificar isso de antemão. Né? Não é a pessoa descobrindo o stock to flow agora que faz ela querer comprar o Bitcoin e por isso o preço sobe. É um outro tipo de propaganda, muito mais superficial que essa, sabe? Então eu compro a ideia, a abstração, acho que é útil esse conceito do stock to flow, mas eu não acho que o stock to flow cair pela metade vai fazer o preço do Bitcoin, deveria fazer o preço do Bitcoin subir vezes 2, sabe? Eu tô na mesma página que o Felipe, eu acho que hoje o halving é muito mais uma questão de narrativa e publicidade. Publicidade porque fica todo mundo falando Bitcoin nessa hora. Então as pessoas começam a prestar atenção. E narrativa exatamente por essa questão de ter um cronograma monetário bem definido. As pessoas prestam atenção e começam a perceber, falam, olha, esse negócio aqui de Bitcoin, eu sei como é que é o cronograma dele monetário, sendo que o meu dinheiro fiduciário eu não sei. Esse negócio de Bitcoin, ele tá meio que programado para ganhar valor. O meu dinheiro, ao contrário, tá programado para perder valor. Então, acho que junta essas duas coisas. Faz uma grande propaganda pro Bitcoin e lembra as pessoas do que é o Bitcoin e qual que é o grande diferencial dele.
o estoque, a Flux, não, o estoque do Fuller ganhou uma reputação má. Só uma curiosidade aqui, em parte da comunidade de Bitcoiner, porque depois que ele foi popularizado pelo Saifedean, um perfil no Twitter anônimo chamado Plan B, que é um jovem holandês, Faz as previsões de preço, né? o cara começou a meter uns gráficos que falavam que o Bitcoin ia chegar em 500 mil em 2 meses, sei lá, baseado no estoque do Flow. E aí uma legião de matemáticos, pseudomatemáticos e economistas e pessoas querendo validar aquela ideia começou a cair em cima. E o Saifedean foi na onda também. E essa irresponsabilidade econométrica, se é que eu posso dizer assim, levou muita gente na onda e aí, ficou feio depois, entendeu? Então o conceito eu acho muito útil, mas eu tenho cuidado para fazer previsões objetivas em cima dele. É por isso que o nome do cara é Plan B. O plano A deu errado. Mas Não era seguir o gráfico, não deu muito certo. Porque o cara que ele pega essas previsões de preço e acredita, ele faz besteira, né? Porque ele se alavanca, por exemplo. E qualquer quedinha do Bitcoin, esse cara tá fora do jogo, ele tá quebrado. Você fala alguma coisa? não, eu ia falar que eu acho que dessa vez, né, que você falou, será que é porque vai diminuir pela metade e é menor ou não? Enfim, por causa do tamanho disso. Mas eu acho que dessa vez não tem a ver com o negócio dos ETFs lá, que o pessoal tá comprando demais para botar dentro do ETF. Essa é uma pergunta que a gente Explica tem que fazer. o que é ETF. O ETF, para quem não sabe, é como se fosse um fundo de investimento. Ele é um fundo de investimento, só que ele tem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Então é igual comprar uma ação. E nos Estados Unidos, Eles fizeram de Bitcoin até agora. esse ano, eles Não não tinha. tinham uma opção de ETF de Bitcoin Spot, ou seja, um ETF que realmente tem aposta dos Bitcoins. Era só ETF que negociava contrato futuro, e não é a mesma coisa. Agora, esse ano eles aprovaram vários ETFs lá, inclusive de gestoras trilionárias, como a Fidelity e a BlackRock, que agora tem o maior ETF de Bitcoin. E o Brasil já estava na frente, porque, por exemplo, na Grão, nossa gestora, a Previdência Arca Multimercado, tem posição em Bitcoin através de ETF. E, inclusive, mais um ponto para o Bitcoin, a Arca Multimercado é como se tivesse uma performance que tenderia a ser uma média ponderada de índices, porque tem 20% acompanhando o S&P, tem 30% que vai acompanhar mais ou menos o Ibovespa, querendo superá-lo, mas tende a acompanhar, tem 40% que acompanha o CDI e 10% que acompanha o IFIX, de fundo imobiliário. Ou seja, como ele é uma média desses fundos, o que acontece? Se o S&P sobe demais, a Arca é puxada para cima, mas não passa o S&P, porque o Ibovespa, o IFIX e o CDI seguram ela, né? Então ela ficaria sempre, pelo menos, debaixo de um índice. Com o Bitcoin ela ficou acima de todos. Porque a gente botou só 2% de Bitcoin, só que ele subiu tanto que ela conseguiu ganhar do S&P, por conta do Bitcoin. E aí eu não sei qual é a quantidade ideal de Bitcoin numa carteira, mas o que eu sei é que ela é acima de 0. Porque a gente comprovou isso através de indicadores. Você tem o Sharpe de um fundo, né? O retorno menos o retorno livre de risco sobre a volatilidade. Você bota um pouco de Bitcoin, tudo bem que você está olhando sempre o passado, mas o que acontece é que o Sharpe da carteira, do fundo, ele melhora. E agora lá fora, a gente tem os ETFs de Bitcoin. E aí várias gestoras podem montar posição, como o pessoal da Grão fez na Arca. E eles estão comprando Bitcoin pra caramba. Estão comprando 10, 11, 12, 14 mil Bitcoins por dia. Caramba. E aí no Twitter o pessoal tá sempre retweetando bastante aquele gráfico que mostra, olha, estão comprando 14 e o que é minerado num dia são 900. E daqui a pouco vai ser 450. Então, só um parênteses, não perde a linha. Isso é muito How to Lie with Statistics, né? Aquele livro Como Mentir com Estatística. Porque, tipo, esses 14 mil que estão sendo comprados é da galera que tá vendendo ali, gente, não é dos mineradores. Mas Também pode ser do minerador. Também pode né? ser, provavelmente também. É. O minerador é sempre um vendedor compulsório, como o pessoal diz. Eles compram e vendem na mesma hora? Tem muito Aliás, produzem e vendem na mesma hora? Tem muito poucos que têm uma estratégia de hold pro longo prazo. Assim, a maioria vende quase tudo para cobrir custo. Mas aí, o que vocês acham? Porque, pegando essa questão do ETF, tudo bem, tá comprando 14 mil, só tem minerados 900. Vai cair para 450. Então, supondo que o minerador venda tudo no mesmo dia que ele minera, ainda falta quase 13.500 bitcoins depois do halving. E aí esse pessoal agora tá comprando de mãos fracas, digamos assim. Você vendeu Bitcoin até agora, Edu? Não. Você vendeu, Felipe? Você vendeu, Chico? Não. Então, tá Você comprando de... também não, né? Eu também não. Pode Eles estão comprando de caras que às vezes é o cara que comprou por 60 mil, agora tá 65, 69, ele falou, acabou, vendi, já tive meu lucro, deixei embora desse negócio, caiu demais, não aguento. Então, será que esse ciclo tende a ser mais forte por conta dos ETFs ou não? Vocês acham que, olha... É que o último foi 7 vezes. Esse aqui vai ser menos, mas vai ser melhor do que a gente podia supor que seria sem o ETF. Qual é a opinião de vocês? Cara, não dá pra cravar com certeza, mas eu acho que não dá pra negligenciar o impacto que os ETFs estão tendo nesse ciclo. Tem uma coisa que o pessoal de cripto gosta de falar muito, que a gente subestima o tanto de dinheiro que tem no mundo comparado com o quão pequeno esse mercado ainda é.
Então, se todos, nem todos, mas se boa parte dos gestores de fundos olhar para, por exemplo, para grão e falar, cara, olha o que esses caras fizeram, olha o retorno que eles tiveram com essa estratégia. Vamos fazer algo parecido, vamos colocar 1%, 2% aqui no Bitcoin. Cara, se todo mundo começa a pensar isso e vira praticamente uma profecia autorrealizável, não tem como não ter um impacto grande no ciclo e um impacto positivo. Muita gente gosta de olhar para os ciclos passados do Bitcoin e a gente percebe que o retorno diminui. Porque, claro, é mais fácil você fazer um ativo com capitalização de mercado de 1 bilhão subir 10 vezes para 10 bilhões do que um que já tem uma capitalização de mercado de 1 trilhão subir para 10 trilhões. Então, a gente pega o retorno a cada ciclo do fundo ao topo, ele vem diminuindo, obviamente. Eu acho, não vou falar que é com certeza, mas que esse ciclo tem chances da gente ver um retorno muito parecido com o que a gente viu no ciclo passado. Nossa. Talvez não chegue lá, mas parecido. Tá acendendo uma vela aqui. Gostei. Tomara que seja isso. Você acha, então, muita Chico, grana. que nesse ciclo... Porque, ó, no primeiro halving até o topo, o Bitcoin multiplicou percentualmente por 9.268%. No segundo, foi por 2.921%. No terceiro, foi por 682%, ou seja, multiplicou por 7. Então, você acha que esse ciclo pode ser parecido com o anterior? É um disclaimer. Eu não estou considerando pensando do halving até o pico, porque realmente ia ficar um absurdo, porque o Bitcoin já subiu um tantão antes do halving. Sim. Eu estou pensando ali do fundo até o pico. Se você pega no ciclo passado, o fundo tinha sido em 2019 por volta de acho que 3.500, uma coisa assim. E o topo foi quase 70 mil, então umas 20 vezes. Se a gente bota nesse ciclo, 20 vezes, foi 15 mil fundo, seria 300 mil. 300 mil dólares. Eu acho Eu que ia dizer isso, que é É 1,5 100 milhão dólares de que reais. eles falam. talvez seja um pouco otimista demais, mas o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte: se a gente pega o quanto diminuiu de um ciclo ao outro essa multiplicação, eu não acho que vai diminuir o mesmo tanto nesse ciclo. Então talvez possa superar expectativas. Porque se a gente for pegar mais ou menos o que vem ocorrendo, esse nível de diminuição de multiplicação a cada ciclo, colocaria esse ciclo por volta de 100 mil, nada muito acima disso. Eu acho que tem possibilidade de chegar mais, mas para mim isso vai demorar, vai depender principalmente de qual que vai ser a forma desse ciclo. Se a gente continuar vendo subir igual louco, igual tá subindo, eu começo a me inclinar mais para a possibilidade de ter um pico antes e talvez não chegar tão alto. Agora, se ele parar por um tempo em algum momento desse ano ali, dar uma descansada, tomar um fôlego para fazer outra corrida... Deixar a média dele de longo prazo acompanhar o preço. Isso, exato. Ele não fugir muito da média dele ali e ser um ciclo do tamanho, igual foi os passados, igual o Felipe falou, chegar ali até o final de 2025, aí eu acho que tem chance de surpreender positivamente aí na valorização. É isso aí. Os ETFs foram um prego no caixão dos no-coiners, né? Dos Faria Limers que sempre disseram que o Bitcoin morreu. Explica o que é o no-coiner. O no-coiner, na verdade não existem no-coiners, somente pré-coiners. Então, o pré-coiner é aquele que ainda não aceitou o Bitcoin na sua vida, mas vai chegar lá. E os ETFs foram tipo assim, a admissão de Wall Street de que, beleza, vamos abraçar o Bitcoin. Se você não pode detê-lo, junte-se a ele, né? E agora as maiores gestoras do mundo, os maiores asset managers do mundo estão fazendo propaganda do Bitcoin na Bloomberg, cara. Eu nunca achei que eu fosse ver isso acontecer, e tá acontecendo. E tem essa força compradora aí, permanente até agora, tudo bem que os ETFs são novos ainda, mas é definitivamente um agente, uma força estrutural nova no mercado importante. Se tu pegar, tu já deve ter mostrado isso no Instagram, o preço do ouro ao longo da história, depois que foi lançado os primeiros ETFs de ouro, ele explodiu. Porque, de fato, abre-se uma tubulação que permite escoar muito mais dinheiro de Wall Street para essa classe de ativo. Então, eu acho que eu tô um pouco menos otimista que o Chico. 300 mil dólares, putz, aí eu compro uma ilha do lado da sua. Mas eu acho que... Nova Zelândia. Nova Zelândia. pode ser. Mas acho que, assim, ainda tem algumas vezes, assim. pra gente subir. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui para quem tá ouvindo, às vezes, não falar, putz, vai chegar no 300 mil, vou segurar até lá. Já virou um corte, já, Chico. Já era, Não né? adianta Já não vai disclaimer, ter já. como. Que eu penso que pode surpreender, mas não necessariamente chegar lá, claro. E também que eu acho que é bobagem você pensar num alvo de preço. Eu acho que é muito mais interessante você pensar em indicadores ali Começa e colocar antes. seu alvo através de indicadores, ao invés de pensar só no preço ou só no tempo. É porque o preço vazio, né? E eu tenho essa discussão com a Malu, porque quando ela pega o vinho lá, fala, qual o preço? É porque depende. Os americanos vão imprimir dólar pra cacete? Isso influencia muito no preço. Ou não. Na verdade, o juro que a gente acha que vai cair esse ano, não vai cair. Talvez até venha aumentar por algum motivo. Sei lá, estoura uma guerra,
no Oriente Médio, petróleo sobe pra cacete, petróleo subiu pra cacete, a inflação sobe pra cacete, o juro sobe pra conter a inflação. Então não dá pra saber o que vai acontecer no futuro a ponto de falar, não, vai bater em tal preço. É muito complicado. Agora, pode ser que esse halving tenha um efeito aí. Eu digo halving por conta do que eu falei, né? A medição do preço do halving até o topo, que a gente tem um resultado parecido. Vai saber, porque antes a gente pode falar, e se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, por favor, que o Bitcoin ele teve os seus ciclos com demanda de pessoa física. Não tinha grandes instituições por trás, não tinha um dinheiro de gestoras renomadas, trilionárias. Tinha um pessoal que criou gestão específica para investir em cripto. Mas era alguma coisa muito menor do que a gente tem agora. E quando eu falo realmente de movimento institucional, a gente tem contato aqui por conta do podcast com muita gente da Faria Lima. Eu já falei com alguns gestores, né? Falei, e aí, você tá comprando Bitcoin? Tá colocando no fundo? E eles falam, cara... Puta, teve um que eu falei, ele falou, eu queria muito, mas o meu regulamento não permite. A gente quer lançar um novo para poder comprar, porque senão tem que chamar a assembleia, aprovar com cotista. Ele falou, vou lançar um novo para que eu possa botar uma posição em ETF lá dentro, porque de fato, a quantidade ideal não sei, mas é acima de 0, né? Então eu fico curioso para saber o que vai acontecer. Agora, já pegando esse ponto de, talvez suba muito, não suba, o que costuma acontecer, e eu vejo isso até pela minha caixa de perguntas no Instagram, é que todo mundo tem essa percepção de que o Bitcoin já subiu demais. É até uma questão, subiu demais na opinião de vocês? Comecem respondendo essa. Mas quando a pessoa olha isso, o leigo, ele fala, tá $70 mil. Enquanto você tem um Ether por $4 mil. Tem uma Solana por, sei lá, $150. E tem uma moeda com uma cara de sapo que custa 0,0000 alguma coisa de centavo de dólar. Eles começam a investir nas outras. Então vocês acham que compensa realmente pegar as outras já nesse momento, porque o Bitcoin já está muito alto, ou não? Acho que o Bitcoin ainda vai mais e que esse movimento do pessoal começar a trocar, gerar o portfólio, o que pode dar um fôlego pro Bitcoin, deixar ele parado por algum tempo, vai acontecer ainda. Todas essas outras, elas estão numa outra prateleira, né? Elas são, faço disclaimer, todo mundo aqui sabe disso, mas para audiência, elas são incomparáveis ao Bitcoin. Sim. São memes que as pessoas encontraram um jeito de conseguir negociar na internet. A grande maioria dessas. Algumas são projetos parecidos com startups, mas a maioria são memes que um dia vão a 0. Então não coloque na mesma categoria que o Bitcoin. E outro comentário, só que eu não queria perder a oportunidade, quanto aos Faria Limers. Boa parte dos meus amigos trabalham na Faria Lima e eu zoo como uma forma de carinho, é uma linguagem de amor. Porque a maioria das pessoas que entram no Bitcoin entra porque foi bulinada ou porque não aguentou ver os amigos ficando ricos. Então é uma forma de carinho. Historicamente, sempre depois que o Bitcoin tem uma grande subida, as altcoins sobem, né? Tem o que a gente chama de temporada das altcoins, ou alt-season. E um indicador que é bem simples, um par de indicadores bem simples para você se atentar a esse fenômeno, é o preço do Bitcoin e a dominância do Bitcoin. A dominância é quantos por cento do valor de mercado de cripto total está no Bitcoin. E esse número ele oscila entre uns 35% e uns 70%. Quando está em uns 70%, ou perto lá, tá alto, é porque tá perto de cair, é porque as altcoins estão perto de subir. E o contrário também é válido. Quando está em 35%, 40%, é porque provavelmente as altcoins estão perto de cair e o Bitcoin vai subir. E essa temporada das altcoins geralmente acontece depois do Bitcoin romper uma máxima histórica. Então, agora a gente rompeu uma máxima histórica. As altcoins tendem a começar a sobreperformar o Bitcoin de agora em diante e a gente tende a ter uma fase extremamente eufórica depois do Bitcoin fazer um pico e começar a cair, que são aqueles últimos 2 meses de euforia antes de a gente entrar no inverno cripto. Então, eu acho que sim, pode ser uma hora, se você tem afeição por esse tipo de entretenimento financeiro, que não é um investimento de longo prazo, Adorei. pode ser uma hora de começar a dar uma brincada assim. Eu espero que Pepe ainda suba mais, Doge ainda suba mais, o IF ainda suba mais e várias outras. Mas, saiba que pode cair muito num dia e que você tem que saber a hora de voltar para o Bitcoin. É até algo interessante também, porque nos ciclos passados a gente via essa dinâmica do Bitcoin e das altcoins de uma maneira mais clara, que tipo assim, primeiro o Bitcoin subia, depois Ethereum, que é a segunda maior moeda, subia, depois outras moedas de alta capitalização de mercado também subia, depois as médias e por último eram as meme coins e as que a gente apelida carinhosamente de shitcoins, que são as moedinhas ali mais arriscadas e tudo mais. E agora o que a gente viu nesse início de ciclo foi que o Bitcoin subiu, bateu máximas históricas e o capital já fluiu direto para essas meme coins. Já foi direto para a moedinha do sapo, moedinha do cachorro e tudo mais. Parece que cortou todo o meio da etapa ali
e já foi direto para o extremo da curva de risco. Então, algo interessante também. Pra ver que o pessoal vem na euforia total e que tá cada vez maior essa euforia, eu acho. Eu acho que é só o que sempre foi. Porque se você pensa, aqui no Brasil a gente tem a ideia de que o brasileiro ele é avesso a risco, né? Ah, não, o brasileiro ele é conservador, porque o dinheiro dele tá na poupança. Ele Eu é acho que não. preguiçoso. Ele é preguiçoso. É. Esse é um ponto. Tem mais gente conservadora? Até tem, mas o brasileiro também adora uma loteria. Não é à toa Vai olhar que... a Mega Sena. Não, e os joguinhos aí que o pessoal fica aposta Jogo do online, tigrinho. gastando dinheiro pra caramba com esse Sim. negócio. Exatamente. Aposta esportiva, que é uma indústria gigantesca hoje. Então, Só que são jogos de expectativa negativa. Sim. Você coloca o dinheiro lá e não tem mágica. Se você entra num cassino e passa muito tempo lá, é uma trajetória independente do caminho. Você perde dinheiro. O que é isso, independente do caminho? A vida depende do caminho, né? Você ganha muito dinheiro no começo da vida, a tua vida vai ser melhor. No cassino, você pode começar ganhando muito dinheiro. Se passa tempo suficiente lá, você perde. Com essas meme coins, né? É uma coisa parecida com cassino? Até, mas dependendo pode ser muito assimétrico pra cima. Se você bota lá um trocadinho, dinheiro do leite, aliás, dinheiro da pinga, não do leite, o negócio pode multiplicar por muitas vezes. E até onde pode cair? No máximo 100%. Só você não usar dinheiro emprestado dos outros, você não se alavancar. Enquanto você estava falando, eu fui olhar a variação do preço de Pepe, que é essa moeda com cara de sapo, Ah, ao essa é a longo do cara último de ano. sapo. Só que ao longo do último ano ela praticamente ficou parada e tá subindo em questão desses últimos meses, né? Começo desse ano e final do ano passado. Por quanto você acha que ela multiplicou percentualmente? Sei lá. Não cola não, Bolinha. só um parêntese aqui, que em cripto a gente até brinca que a gente não olha a valorização em porcentagem, é em vezes. É em vezes? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Nem por Quanto cento. que dá? 17.047% em um ano. Quantas vezes é isso, Edu? Você que é engenheiro aí. 170 vezes? 170 vezes de multiplicação. É bastante. Ou seja, o cara botou R$1.000, dá quanto? No 170 sapinho. mil. Vou até procurar. Deixa eu ver a cara dele. É um ticket de loteria sem data de validade. É. Eu gosto de pensar nessas moedas como isso. E com um animal, né? E com uma carinha bonitinha ali, com um animal memético. E por que esse negócio sobe tanto, cara? As meme coins, assim. Como é que começa a divulgação disso? Porque tem que Ah, virar é a zoeira, alguma né? coisa. Mas onde começa a zoeira, entendeu? Como é que a ideia vai se propagando? Porque esse nome meme coin, ele é bem representativo. Porque nada se propaga tão rápido na internet Do que o quanto um meme. É verdade. O meme realmente fica viral. E, inclusive, eu já vi teorias de que cada rede de cripto tem que ter uma meme coin para ajudar a espalhar a rede. Porque você pega, tem a rede da Solana. Se você cria um meme naquela rede, aquilo espalha muito mais rápido. Gente, eu Tem a não do sei o que é Ethereum. Solana ainda. É uma outra cripto também que ela quer fazer a mesma coisa do Ethereum. Depois eu deixo a palavra com eles para Tá. explicar. Mas vocês enxergam isso realmente? Ela tem essa função de divulgação do que é cripto? Eu gosto de pensar nessas meme coins como um vírus que se multiplica e se propaga. Então, quanto maior a capacidade memética dela ali, ou seja, quanto maior a capacidade dela de se automultiplicar e se propagar, isso tem muito a ver com a cultura, entre aspas, com a cultura ali do meme, com a comunidade em volta, mais capacidade ela tem de atrair a atenção das pessoas, e quanto mais atenção ela atrai, isso reflete no preço. Então, eu acho que a explicação que você fez está perfeita. E acho que é exatamente isso. O preço dela tá derivado ali do quanta atenção aquela moeda consegue chamar para ela. Perfeito. Eu já gastei muito tempo tentando modelar e entender da onde que vem a zoeira, né? Por que a Doge virou a Doge, a WIF virou a WIF e milhões de outras não viraram nada, né? E eu acho que uma abordagem que tem a maior chance de ser bem sucedida no lado objetivo é essa, tu pensar em atenção, quanto que aquela ideia é capaz de atrair atenção. Muitas vezes um meme já existe, a moeda vem depois, tipo, em cima do meme. Dogecoin é uma moeda de um meme que já existia antes, né? Então, essa é uma abordagem. Mas tem uma outra abordagem que é mais exótica, excêntrica, que eu acho que vale a pena compartilhar a ideia. No último episódio aqui do Sócio, vocês também falaram da hipótese da gente estar numa simulação. O Elon Musk tem uma frase... Você conhece a navalha de Ockham? Sim. O destino mais provável é o mais simples, né? Como é que A navalha de Ockham é um argumento em prol da simplicidade. A explicação mais simples costuma ser aquela que é mais verdadeira. O Musk, ele tem a navalha de Musk, que é tipo, the most likely outcome is the most entertaining. O resultado mais divertido, o destino mais divertido é o mais provável de acontecer. Por que ele fala isso? Tem uma chance estatística muito alta de a gente estar numa simulação, vocês falaram disso no último episódio aqui do podcast, quem não viu, veja.
E hoje, na humanidade, empiricamente, para que a gente faz simulações? 99,9% das simulações a gente faz com que fim, com que propósito aqui na Terra? Entretenimento. Entretenimento, jogo. Então você tem uma chance enorme de a gente estar numa simulação. E todas as simulações que a gente conhece praticamente têm o fim do entretenimento. O destino mais provável, o resultado mais provável, a próxima consequência das suas ações mais provável pode muito bem ser o entretenimento. Então eu olho para meme coins com essa ótica hoje. Quando eu vejo uma coisa que é bizarra demais para ser Aí verdade, você fala, eu falo, não, Vai dar certo. é isso aqui. é isso entendeu? aqui. Então, É por isso que os Simpsons acerta tanto, né, cara? exato. Donald Trump presidente. Eles tudo que botam mais bizarro. É porque eles pensam em entretenimento, eles pensam qual é o destino mais esdrúxulo possível. É isso. Então vamos fazer episódio com Aí o isso. mundo Só que vai muita lá. coisa acontece. É bizarro, mas você ia falar, Chico. Não, eu só ia falar que essa explicação do Felipe também é perfeita. E, inclusive, esse final que ele falou ali, de quando você olha para um negócio e fala, cara, que negócio esdrúxulo, o que é isso? É um ótimo indicativo que talvez aquele meme, aquela memecoin ali, tenha algum potencial. Se te evoca emoções fortes, seja positiva ou negativa, eu vejo isso como um indicador positivo ali para a moeda memética. Mas E- isso não quer dizer que você tem que vender tua casa e colocar lá de Ia novo. fazer esse disclaimer aqui agora. Que também o jeito que eu penso nisso como alocação de portfólio é que, do mesmo jeito que você pega um portfólio tradicional e coloca 2% em Bitcoin ou 5% em Bitcoin, para quem já está no mercado cripto, já tem seu portfólio cripto, aí talvez seja interessante você botar uns 2% ou 5% nessas moedas sugismudas e esdrúxulas. Mas não é porque eu tô falando aqui do potencial de valorização delas e tudo mais, que é pra você vender a casa, vender o carro e colocar tudo na moeda do cachorro com chapéu. Como você disse, só para deixar bem claro, é 2% do que você já tem em cripto. Então você tem 5, botar 10 de Bitcoin no seu portfólio, desses 10, assim, de Bitcoin não, 10 de cripto no seu portfólio tradicional, desses 10 você pega 2% dos 10 Sim. para colocar nessa classe. Vai ser alguma coisa muito pequenininha, mas que pode multiplicar muitas vezes. Ou pode ir a zero. Pode ir a A zero. gente tem alguma coisa em memecoin? Ah, Não tem precisa falar. muito pouquinho. Mas tem. Mas tá multiplicando lá. Tá subindo. Mas tá multiplicando. Mas é isso. É alguma Sou coisa mais conservadora. pra ficar por Aquelas- dentro do eu vou só no entretenimento. Bitcoin. É porque eu tenho a seguinte visão. O Buffett, ele tem aquele pensamento que ele é muito bom, só que eu prefiro um outro, né? Ele fala, só invista o seu dinheiro naquilo que você conhece. Eu prefiro do Taleb. Ele fala que o entendimento de alguma coisa é um substituto pobre para convexidade. Ou seja, se você encontrar uma coisa que é muito convexa, o que é ser muito convexo? Se der certo, você ganha muito. Se der errado, você perde pouco. E nesse caso, se eu coloco R$1.000 numa meme coin, a pior hipótese é perder os R$1.000. E pode acontecer. Pode acontecer. A melhor hipótese não dá para supor. A gente brinca, isso eu tirei do Felipe, que num ano forte de bull market em cripto, o teu vizinho idiota, ele fica milionário porque comprou moeda com cara de cachorro e sapo e para diversificar pegou uma com cara de gato, enquanto você que está fazendo análise fundamentalista de ações, escolhendo só empresas que nunca tiveram prejuízo, que têm crescimento de lucro, que estão negociando a tanto de métrica de preço, EBITDA, valor patrimonial, você ganha 20% no ano. Então, realmente, né, é algo que, por conta da simetria, é matemático. Vale a pena você correr esse risco. Pelo menos essa é a minha visão. Né? Não sei se alguém quer completar alguma coisa. Não, é isso aí. Pra quem ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, com aquela curiosidade mais atiçada, no Viver de Renda Cripto, eu ensino um método de criação e manutenção de carteira em cripto que tem percentuais bem estipulados e que te dá tudo para você gerir seu risco e saber o quanto que você pode alocar em cada uma dessas moedas. Lembrando, a próxima turma em abril, pessoal. Agora, falando das outras moedas, das outras altcoins, que não são essas sem pé nem cabeça, que tem realmente algum tipo de fundamento, que tem um projeto, já está mais estabelecida. A gente pode começar falando, por exemplo, da rede Ethereum, até para o pessoal entender qual que é a missão da rede, assim, para que ela foi criada. E a opinião de vocês, nesse ciclo ela também vai subir forte, que nem no ciclo passado? Ou vocês acham que com o Ether, a moeda da rede Ethereum, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que acontece com meme coins, que as novas sobem mais do que as antigas, ou seja, novas redes devem subir mais do que o Ether? A Ethereum tenta fazer para internet como um todo o que o Bitcoin fez para o dinheiro. Então o Bitcoin descentralizou o dinheiro, criou um paradigma novo. E a Ethereum tenta criar uma plataforma para que você consiga fazer aplicativos descentralizados. Facebook descentralizado, Twitter descentralizado, YouTube descentralizado, serviços financeiros descentralizados e o que for. A Ethereum já tem 10 anos, já meio que se provou resiliente, já sobreviveu a uma guerra civil própria, a mudanças estruturais importantes. Então já é um projeto que deu certo. Um valor de mercado absurdo e tem um ecossistema vibrante.
Do ponto de vista de valorizar, inclusive teve uma atualização ontem que barateou algumas coisas, então não vale nem a pena entrar no detalhe técnico, porque isso já virou mais do mesmo na Ethereum. A Ethereum escolheu se posicionar ali no trilema da descentralização num lugar em que as transações em momentos de alta demanda são caras para o varejo. Hoje você vai fazer uma transação na Ethereum custa $10, $15, 20, algumas dezenas de dólares, o que é inviável. Para transações de pequeno valor, É inviável. não dá. E aí tem outras redes que se posicionaram diferente nesse trade-off, nesse trilema, e falaram, não, eu não quero ser tão descentralizado, não preciso ser tão descentralizado assim. Eu posso ser um pouquinho mais concentrado em alguns data centers, sabe? Priorizar um pouco menos a descentralização e ter taxas muito mais baratas. Então a Solana fez esse trade-off. E hoje a Solana, para o usuário comum, assim, tipo a gente que vai usar lá, ela é, na prática, equivalente a Ethereum, só que com uma taxa centenas de vezes mais barata. Então, agora o varejo tá toda essa atividade de entretenimento financeiro, que eu brinquei aqui, migrou para Solana. As maiores meme coins estão na Solana. Bonk é a mascote da Solana. O cachorro com chapéu, que é o símbolo desse ciclo, tá na Solana. Então, se eu fosse chutar aqui e especular, eu acho que Solana tem até mais upside potencial que a Ethereum nesse ciclo. Você concorda, Chico? Eu concordo e acho que vai muito também naquele que a gente fala muito em cripto, que normalmente as moedas novas, o novo objeto brilhante, é o que tem mais a ganhar. Quando você compara as moedas cripto, em vez de você denominar elas em dólares, você denomina em Bitcoin, você vê quantos Bitcoin aquela moeda vale, praticamente todas elas, em relação ao Bitcoin, tendem a zero e não conseguem superar as máximas que fizeram no ciclo anterior. Então, no primeiro ciclo da moeda, ela vai lá, faz um pico em relação ao Bitcoin, entra no mercado de baixa, e aí no segundo ciclo ela faz outro pico, só que geralmente bem menor do que o anterior. Então, as moedas novas têm essa característica de serem mais fáceis de entregar valorizações grandes, por diversos motivos, seja a capitalização de mercado menor, seja como ela é nova, todo mundo que está nela está no lucro, então é menos propenso a vender. Não tem um tanto de gente que está no prejuízo do ciclo passado, louco para sair fora, para vender. Então, acho que é uma característica, no geral, de moedas mais novas de performar melhor do que as moedas antigas. Mas, é claro, são muito mais arriscadas também. Solana agora está uns 40% abaixo do topo anterior. Então, vocês acham que nesse ciclo ela consegue romper esse topo, inclusive ter uma valorização boa? Eu acho que é bem possível. Por conta dessa questão de uma demanda do pessoal que está negociando, principalmente meme coins lá dentro. É, que a meme coin é a ponta do iceberg, né? Para meme coin ser negociada, você precisa ter corretoras descentralizadas, você precisa ter protocolos que te permitem pegar crédito, se alavancar. Então, se tem meme coin é porque já tem uma infraestrutura muito desenvolvida na Solana e está funcionando bem. Ela é a consequência, então. É a consequência, exatamente. Então, é o que você falou, a Solana está bem mais longe do topo histórico dela do que a Ethereum, por exemplo. Então, tem mais chão aí para subir. Reza a lenda que o Sam Bankman-Fried, que é o fundador da FTX que tá preso, tá até falando pros guardas da prisão dele lá comprar a Solana. Vamos ver o que ele sabe que a gente não sabe. Acho um trade-off perigoso esse. Não, se o cara ganhar dinheiro, beleza. Se perder, meu né? amigo. Ele tá preso, gente. é complicado, porque vamos lembrar, né? Pode subir, pode cair bastante. E no que mais você acha que tem que ficar de olho nesse ciclo? Porque a gente falou até agora de compra de moeda, de token, de valorização, mas, por exemplo, eu acompanho bastante o perfil do Instagram de vocês, e eu sempre vejo vocês falando muito de airdrop. Vocês acham que esse é um ponto onde as pessoas podem ganhar bastante dinheiro? Ou, é menos, é mais? Como é que vocês O interpretam que é o isso? airdrop? Inclusive, expliquem, né? O que é o airdrop para quem não entende. Um airdrop, resumidamente, é quando um projeto em cripto, que ainda não tem uma moeda, mas já tem um produto que funciona, ele decide lançar essa moeda e dar ela de graça, entre aspas, para quem usou o seu projeto, seu produto no passado. Então, dá um exemplo rápido aí para quem está em casa e nunca ouviu falar dessa palavra, poder entender. Vamos dizer que uma empresa, a Uber, finge que ela é uma empresa de cripto. E ela decide lançar uma moeda, lançar a Uber Coin, e ela fala assim, olha, eu vou distribuir essa moeda para quem usou a Uber no passado. Então, ela cria um critério, fala assim, olha, quem usou a Uber por pelo menos 3 meses seguidos, então fez pelo menos uma viagem em cada um desses 3 meses, quem tem pelo menos 5 viagens no total e gastou pelo menos R$100 aqui no nosso aplicativo. Essa pessoa vai ganhar essa moeda aí, que eles vão lançar. E aí, é claro, costuma ter multiplicadores também. Por exemplo, o cara que gastou mais de R$1.000 ganha um multiplicador, ganha mais moedas. O cara que tem a nota 4.8 ou mais ganha mais moedas, enfim.
Os projetos têm seus critérios. Mas a base é isso. Você ganha as moedas de um projeto que está lançando sua moeda nova. E uma atividade muito comum, que a gente faz muito na Paradigma, é exatamente caçar esses airdrops. É olhar quais projetos podem fazer um airdrop, devem lançar uma moeda e devem distribuir através de um airdrop, e como que a gente pode entrar no grupo de usuários ali seletos que vai se qualificar, que vai fazer as ações necessárias para ganhar essa moeda. Então, isso que é um airdrop e isso que é a caça ao airdrop. E eu acho que diria que foi uma das grandes oportunidades desse ciclo, né, Felipe? A razão pela qual a gente fala tanto é porque é a oportunidade mais assimétrica em cripto hoje, porque todo investimento que você faz, meme coin, Bitcoin, qualquer uma dessas moedas, você coloca o dinheiro lá, oscila, você pode perder, né? Quando você tá buscando esse tipo de coisa, e a gente tá falando aqui de, sei lá, você ganhar $2.000 no airdrop, $3.000, $4.000, então não é um dinheiro que vai te deixar milionário, mas assim, é mais do que o salário de muita gente. Cara, mas $4.000 numa simetria onde se der errado você não perde nada, se der Então, certo com $4.000 é muita É coisa. bastante. Esse é o ponto. E tá rolando muito airdrop, a gente sabe que é uma coisa um pouquinho distante da realidade das pessoas, a gente tenta dar esses exemplos para aterrissar o negócio, mas tá rolando, e cada airdrop que acontece leva de gente na nossa comunidade postando lá, ganhei $5.000, $6.000. Teve um esse ano aí de $10.000. Tem alguns que a gente espera que valham até mais. E você não gasta quase nada. Você só gasta taxas transacionais, que é quando você tá, no exemplo do Chico aqui, usando o Uber para ir para lá e para cá, tipo, para tentar mostrar para os caras, ó, eu sou um usuário do seu projeto. Tá? Então você gasta muito pouco, pode ganhar uma bolada e é um jeito de você fazer renda em cripto, né? Ganhar dinheiro sem precisar arriscar muito. Por isso que a gente fala tanto, porque para quem tem pouco dinheiro, mas tem algum tempo, vale muito a pena. E como é que o cara pode fazer para participar disso? E quais são os cuidados também? Porque, por exemplo, uma das últimas mensagens que eu mandei pro Felipe no WhatsApp era uma de segurança. Tava lá mexendo na minha carteira, daqui a pouco apareceu umas mensagens falando, olha, direito a um airdrop aqui. Eu falei, caramba, mas eu não interagi com nenhum protocolo. Falei, deixa eu ver isso aqui, né? Aí eu falei, Felipe, e aí? Ele falou, cara, é golpe. E Querem aí, levar seus bitcoins. eu poderia, não era com Bitcoin, era em outra rede, né? Era com Ether. Mas eu poderia ter perdido o saldo com isso. E tem muita gente que está imersa nesse mercado há bastante tempo, mas que de vez em quando cai no golpe. Então, quais são os cuidados para poder acompanhar essa parte dos airdrops, que é muito interessante, mas depois que o cara começa a ganhar um dinheiro, para proteger esse dinheiro de possíveis golpes? Porque o que tem de golpe envolvendo cripto é muita coisa, justamente porque é um mercado que é um velho oeste, né? Ele está começando agora. Via de regra, acho que você nunca vai ganhar um airdrop sem estar esperando, sem saber exatamente o que você fez para ganhar. Então, quando tiver alguma coisa na sua carteira, lá, opa, uma moeda nova caiu aqui, furada. Nem clica, não interage, não vai no site que tá atrelado ali, porque é isso que o golpista quer. É igual mandar mensagem SMS tentando te fazer cair num golpe. Só que os caras mandam essa mensagem na forma de uma moeda. Então, você não vai ganhar se você não tiver sabendo do que você tá buscando. Se você seguir essa recomendação, você já vai evitar 90% das furadas. E aí, de resto, é basicamente você usar uma carteira, que a gente chama, né, uma wallet de cripto, que não tem os seus fundos de verdade, para fazer esse tipo de interação e caçar esses airdrops, usar esses produtos. Usar uma carteira que a gente chama de carteira descartável. Seguir essas duas recomendações, segue a gente nas redes sociais e começa a prestar atenção. Vai fundo que ainda dá tempo de ganhar vários. Só adicionando mais uma coisa aqui que eu acho interessante. No geral, sempre que você for conectar sua carteira em qualquer site, você checa 5 vezes se você está no site correto. Porque muitos golpes que acontecem, às vezes o projeto realmente é um projeto que acabou de fazer um airdrop, só que lá embaixo vai um cara, cria, por exemplo, no Twitter, o projeto anunciou que fez um airdrop, lá embaixo vai o cara, cria um Twitter com o nome muito parecido do projeto, com a mesma foto, às vezes tem milhares de seguidores, e comenta lá embaixo como se fosse o projeto. Olha, vem aqui ver se você ganhou esse airdrop. A pessoa vai lá, conecta a sua carteira e a carteira é drenada. Então, acho que como via de regra também, sempre antes de conectar a sua carteira em qualquer lugar, em qualquer site, tenha certeza absoluta que você está no lugar certo. E aí, se estiver na dúvida, aparece lá no Discord da Paradigma, em algum lugar, manda mensagem lá pra gente que a gente está por dentro. Teve um scam há pouco tempo que foi o seguinte, aquela carteira Jax, né, de criptomoedas que foi descontinuada. Aí tinha um pessoal que tinha essa carteira. E aí não olhava, aí quando o Bitcoin voltou a subir, por exemplo, foi olhar, só que não tinha mais a carteira. Tinha que recuperar a carteira em um outro app, por exemplo. Mas o pessoal falava, caramba, deixa eu baixar de novo o app da Jax. Aí baixou um app, não olhou que era uma coisa que existia há pouco tempo, que não tinha avaliações. Baixava, usava as palavras para recuperar, dava as palavras para quem tinha criado aquele app falso. O cara lá e limpava a carteira. Então é um mercado onde eu me pergunto, né, se realmente
pro cara que ele é pouco estudado nessa área de Leigo, cripto, é. que é bem leigo. Não vale mais a pena se expor via ETF do que diretamente. Eu sei que no mundo do pessoal que é realmente, né, adepto da tecnologia, eles falam, não, not your keys, not your coins. Mas o cara tá dando as chaves dele pra qualquer um, porque ele cai em golpe. Será que não é melhor se expor via ETF? Qual a visão de vocês sobre É verdade. esse dilema, digamos assim? Porque tem muita gente que interpreta ETF como algo negativo. Alguns até falam que isso pode influenciar bastante em como o Bitcoin funciona no longo prazo, já que em questão de meses os ETFs compraram mais de 1 milhão de Bitcoins. Então, onde que isso vai parar no final das contas? Ou vocês enxergam que é uma peça fundamental para ajudar a popularizar? Porque tem gente, pô, eu fico imaginando minha avó. Como é que ele vai fazer para usar cripto? Não tem como. Mas eu fui no extremo. Acho que meu pai também já teve dificuldade. Eu mesmo, para esses outros protocolos, já acho mais complicado. Por isso que eu olho lá as aulas do Felipe no VR Cripto, as antigas. Mas também muita coisa muda, né? De maneira bem rápida, tiro dúvidas. Qual a visão de vocês? Eu concordo com as duas abordagens que tu colocou. Primeiro, é um instrumento de popularização importante. Tem gente na minha família que tem ETF de Bitcoin. E você fala com eles normal ou... Eu demoro mais para responder o WhatsApp. E é isso. Tem muita gente que não tá afim de aprender sobre carteira e beleza, eu já aprendi isso. Eu não fico mais enchendo o saco das pessoas se elas não querem. E acho que o ETF é um instrumento legal para você ter pelo menos exposição financeira ao negócio. Mas eu também concordo com a outra abordagem que tu falou aí, de que são um risco pro Bitcoin. Não sei se é um risco existencial pro Bitcoin. Acho que mais um risco para quem compra esses ETFs do que pro Bitcoin em si. Porque hoje eu tenho convicção de que em algum momento vai acontecer algo parecido com a ordem executiva 6102 e que os Estados Unidos vai confiscar os Bitcoin que estão presos nesses ETFs e vai colocar um preço arbitrário e vai pegar o dinheiro de todo mundo. Para quem não conhece a ordem executiva, é só Meu jogar Deus, no Google. Que trágico. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt queria liderar o mundo livre, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele resolveu não deixar as coisas tão livres assim nos Estados Unidos. Ele confiscou ouro dos americanos. Eles eram obrigados a entregar o ouro num banco que fazia parte do sistema do Fed, né, do sistema federal. E a pena para quem não entregasse era uma multa de $10 mil de 1933, onde o dólar valia muito mais do que agora, ou prisão. E muita gente tem essa teoria, olha, quanto mais ETFs, quanto mais Bitcoin concentrado em poucos locais, fica mais fácil. Não precisa nem ser um confisco, né? Basta imprimir dólar e falar, toma aqui. Estamos te pagando em dólar pelos Bitcoins, agora eles fazem parte por motivos patrióticos. E aí, se você não adere a isso, você é um criminoso antipatriota, né? Agora fazem parte da nossa reserva. Então pode ser que aconteça, pode ser que daqui a alguns anos, eu não duvido de nada. Pode ser que a gente novamente esteja reescrevendo a história de uma maneira muito parecida, rimando, né? Rimando. O Bitcoin vale hoje 10% do valor de mercado total do ouro. A hora que chegar perto do ouro, essa altura do campeonato, espero que a audiência esteja convencida de que é questão de tempo, né? Pra chegar perto do ouro. A hora que chegar perto do ouro, os caras lá em cima vão começar a olhar, já estão preocupados, enfim. Quero nem ver. O que você acha, Chico? Cara, eu concordo com os dois lados que o Felipe apresentou. Concordo que é muito interessante para quem tem essa capacidade técnica, você fazer a sua própria custódia, que é você ter os bitcoins na sua carteira de maneira inconfiscável, mas não dá para negar que, principalmente para quem não tem essa aptidão com tecnologia tão grande, o quão prático que o ETF é. Então, se o cara só quer exposição à variação de preço do Bitcoin, não dá para eu virar para ele e falar que o ETF não é um bom instrumento, porque para esse cara é um bom instrumento. Agora, se a razão da pessoa querer ter Bitcoin, além da apreciação de preço, também está a ver com você ter um ativo que é seu, que você pode fazer a sua própria custódia do ativo, que ninguém pode tirar de você, aí já começa a valer o argumento de ter o Bitcoin na sua própria carteira. E para isso você vai ter que fazer algumas coisas não tão práticas, que é guardar bem, com cuidado, suas palavras-chave. Bom, e aí já pegando uma pergunta que o Mike Souza ele mandou aqui no chat. Ele tinha enviado R$10 pra gente, acho que assumiu no chat, eu printei, porque eu sabia que ia chegar nesse ponto, né? Já pegando a parte dos países e a interação que eles têm com Bitcoin. Ele mandou aqui: hoje todo mundo está focado nos ETFs, mas já começou uma movimentação de alguns países, segundo o Edward Snowden. E a gente sabe de El Salvador, que é um país que... Qual foi o ano? Foi 2020, 2021? Foi por aí, 21, né? 2021. 2, por aí. Em El Salvador, o Nayib Bukele dele foi lá e tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal. Ou seja, ele já não tinha moeda própria, usava o dólar e falou, agora ao invés de usar apenas o dólar, você pode usar Bitcoin para fazer transações, inclusive pagar os seus impostos aqui em El Salvador.
O que foi positivo para o país, agora está aparecendo mais isso, porque ele comprou Bitcoin, botou em reserva, agora já está no lucro, diga-se de passagem, um belo lucro. E também para quem tinha Bitcoin lá. Porque quando você pega e transforma Bitcoin numa moeda de curso legal, não há imposto de renda sobre a variação daquela moeda contra as outras. Então, aqui no Brasil, por exemplo, digamos que o real se valorize contra o dólar. Né? Agora está mais ou menos $1 R$5, fica $1 R$3, ou seja, o real ganhou poder de compra contra o dólar. Você não paga imposto porque o real está mais forte. Se o Bitcoin fosse moeda de curso legal, a mesma coisa aconteceria. E ele foi o primeiro cara a fazer isso. E aí depois alguns outros países também inexpressivos em termos mundiais começaram a discutir. Uma cidade na Suíça, Lugano, fez a mesma coisa, mas era só uma cidade. Vocês acham que está chegando o momento de países maiores, mais representativos, realmente falarem, não, a gente vai ter Bitcoin nas nossas reservas, porque estamos desconfiando do dólar, desde a guerra da Rússia e Ucrânia, né? Tivemos um confisco, ou que ainda está longe disso acontecer? Eu acho que a gente vai ver vários exemplos novos nesse ciclo aí. A gente fez até uma live, né, que a gente falou Fim do Dinheiro, acho que era o nome, né, nesse episódio aí do confisco das reservas russas. E vale a pena ver, porque a gente fala disso, de como esse dia ficou marcado, porque ficou evidente para todos os líderes políticos globais que o dólar é uma arma de guerra, e que se você tem dólares nas reservas do seu país, você está sujeito às sanções americanas e até à expropriação da sua riqueza. Então, eu acho que tem vários países que já estão de olho nisso. O Bukele, quanto mais ele ganhar dinheiro, mais ele vai despertar inveja nos vizinhos ali. Então, eu olharia com carinho para os vizinhos do Bukele. Eu acho que a América Central é uma região fértil para esse tipo de coisa. Ele deu uma reformada no país, né? Ele, basicamente acabou com a violência pública. Ele tem uma taxa de aprovação altíssima. E agora, o Haiti tá numa baita de uma crise, né? O Bukele também calou a boca, desculpa o palavreado, de vários críticos da imprensa internacional, né? E agora, com essa crise no Haiti, ele tá se posicionando como um provável benfeitor, assim, para ajudar o Haiti a sair do buraco. Ele tá falando, se vocês quiserem, eu vou lá e repito o que eu fiz em El Salvador. Lá em Haiti, limpo o país. E, sei lá, eu tenho até imaginado esses dias, assim, ele é próximo dos líderes de Honduras, também das famílias que controlam Honduras. Eu acho que os países ali nos arredores vão começar a ficar com inveja dele e podem sucumbir ao medo de ficar de fora do Bitcoin nos próximos meses ou anos. Você foi em El Salvador, né, Chico? Sim, eu tava lá agora no final do ano passado. Como é que foi, então, a experiência lá? Cara, foi uma experiência bem bacana. Realmente tem muitos lugares que aceitam o Bitcoin. Mesmo fora da Bitcoin Beach, que tem uma praia lá que todo lugar aceita, todo comerciante, você pode comprar um negócio de $1 em Bitcoin, tranquilamente. Para isso também utilizam uma rede de segunda camada do Bitcoin, que é uma rede com taxas mais rápidas e mais baratas, porque a taxa do Bitcoin às vezes é cara e as transações demoram, mas tem uma rede para resolver esse problema. O que eu vi no geral no país é que parecia ser um país em ascensão. Então, tava muitas construções, muitos lugares bonitos sendo construídos, pessoas saindo na rua, uma certa vibrância econômica, assim, tipo assim, muita gente de fora indo visitar como turista, gastando dinheiro ali no país. E, no geral, quando eu perguntava para as pessoas em relação ao Bitcoin e ao presidente também, o Bukele, o que elas falavam era, cara, você pode discordar dos métodos dele, mas você não pode discordar dos resultados. Porque o país realmente era muito violento. Até para quem morava lá, falavam que a locomoção dentro do país era difícil, não podia ir em qualquer lugar por causa das gangues e tudo mais. E hoje em dia é super tranquilo. Eu andava na rua, mexendo no meu celular assim, tranquilamente, não vi absolutamente nada acontecendo. Então, eu acho que é um experimento interessante o que esse cara fez. E até então tem dado certo. Muita gente zoou ele em 2022 porque ficou no prejuízo nas compras. Sim. E agora essa galera que zoou não pode falar mais nada. Ele deu 20 conto para o país inteiro em Bitcoin. Para cada pessoa. $20, né? $20. Quanto é que é isso mais ou menos agora? Porque foi na época dos 40 mil, dobrou. 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 Tá com uns 20 40. dólares em Bitcoin. Em Bitcoin, tá. só que isso foi lá em 2021. Ele começou a comprar, tava uns $40 mil o Bitcoin. Aí depois caiu, foi para menos da metade, né? Chegou a fazer uns 15, 16 mil dólares. E agora tá em 72 e não parece que vai parar por aí. Esse é um ponto. Mas vocês já sabem de algum país que, por exemplo, a gente não tem como saber quem é dono de várias carteiras gigantes, mas algumas baleias poderiam ser Rússia, Coreia do Norte. Tem especulações quanto a isso sérias do pessoal falando, olha, eu acho que essa carteira aqui pertence
a um desses ditadores globais? A Coreia do Norte tem carteiras, tipo, que são etiquetadas, se você for nos exploradores de bloco, assim. E eu não sei como verificar essa informação, né? Porque eu nunca fui lá, mas reza a lenda que o Partido Comunista financia alguns dos maiores grupos hackers do mundo, e esses caras são muito ativos em cripto. Tem hack aquele da Wormhole lá, bilionário, foi pelos caras. Então, a Coreia do Norte tem Bitcoin. A República Centro-Africana, que é um outro país pequenininho lá na África, também declarou que estava interessado. Não sei se chegou a comprar. Eu não sei, obviamente, de países grandes, dos planos deles, e a resposta curta para a pergunta aqui é não sei. Poderia ficar especulando por horas, mas não sei dizer. Se fosse para chutar, eu apontaria para países menores, presidente com alta aprovação popular, coisa parecida com o que aconteceu ali em El Salvador. Tem até aquele cara, Felipe, você estava falando, eu lembrei, que é um anônimo do Twitter, do Crypto Twitter, que hoje em dia nem é mais ativo, mas durante o mercado de alta de 2021 fez várias previsões acertadas, ficou famoso com isso, chama GCR, e uma das previsões futuras dele é que no próximo ciclo, vulgo esse que estamos agora, a gente veria pequenas nações se alavancando em Bitcoin próximo do topo. Então, próximo do topo. Quando tiver muito popular a ideia. Sim, exatamente. Ele dava esse detalhe, próximo do topo. Então, veremos, cenas para os próximos capítulos, mas não acho que é impossível, exatamente por isso que você falou aí, os vizinhos começando a ficar com inveja ali do que o presidente de El Salvador fez. Então, vamos ver como é que vai desembolar isso daí. Então, se no ciclo passado os caras venderam na cabeça do Neymar, desculpa, Ney, nesse agora vão vender na cabeça do Macron, sei lá. Então, imagina, cara, você poder falar que você vendeu seus bitcoins para um presidente. Essa é uma ideia interessante, porque se a gente pega o Michael Saylor, ele faz justamente isso, né? O Michael Saylor é o criador e o atual CEO da MicroStrategy. Ele faz dívida em dólar e tá se entupindo de Bitcoin. Compra muito. A gente pode falar que antes dos ETFs de Bitcoin, você tinha como se expor ao Bitcoin via uma empresa, que era a MicroStrategy, negociada nos Estados Unidos. Só que era uma exposição com alavancagem, porque ele está se entupindo de dívida. Ele tem o seguinte raciocínio: pego dívida, pago, sei lá, 6% ao ano, né? Pensando em Fed Funds Rate mais um spread, e está comprando Bitcoin que só esse ano subiu 50%, que ano passado subiu 120%. Esse cara tá com um belo resultado. E outras pessoas, eu conheço pessoalmente algumas pessoas que estão fazendo isso. É o cara que está refinanciando a casa. Vai lá e faz um home equity. O que é isso? Você tem uma casa, digamos que a casa vale $1 milhão. Aí chega num banco e fala: banco, quero pegar um empréstimo, mas eu quero pagar uma taxa mais baixa. Então, me dá uma garantia boa. O imóvel é uma ótima garantia, porque ele não se mexe. Tem como esconder o imóvel, mandar para El Salvador. Não dá, ele fica parado. Então o cara fala: tudo bem, tem imóvel vale $1 milhão, então eu te empresto 500 mil, que se você não me pagar o leilão, o seu imóvel pela metade do preço, eu recupero. E aí você me paga os juros. Aí o cara tá fazendo o que com isso? Comprando Bitcoin. Não aconselho que vocês façam isso, tá? De maneira nenhuma. Acho que eu dei até muito detalhe, né? O que o pessoal costuma fazer. Mas o ponto é que esse pessoal, eles quase que fazem um ataque contra as moedas fiduciárias. Tá sendo feito isso, tá? Não é. Eles estão fazendo quase um ataque contra as moedas fiduciárias, porque veja o seguinte: eles se endividam naquela moeda, eles trocam aquela moeda por Bitcoin, ou seja, eles além de aumentar a força monetária daquela moeda, que é o que acontece quando você faz uma dívida, você está criando dinheiro, o banco faz isso, você troca aquela moeda pelo Bitcoin, por exemplo. Então, você tem mais demanda pelo Bitcoin, o preço dele sobe, enquanto você está tirando demanda da outra moeda, o preço dela cai. Se todo mundo começa a fazer isso, começa a abrir um gap, né? E é interessante essa ideia, só que não acho que isso vai acontecer agora, todo mundo fazendo esse tipo de coisa. Mas eu gosto muito da história, que inclusive eu descobri com você, Felipe, do Hugo Stinnes, um industrial alemão. Se quiser contar aí pra quem não conhece. Conta, você vai contar melhor que eu. O Hugo Stinnes era um industrial alemão da década de 20. E vamos lembrar que pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou quebrada, né? Deixou de ser um império, virou uma república, ainda verde, com instituições muito fracas, uma pesada conta do pós-guerra para pagar uma série de indenizações. E eles poderiam aumentar imposto, que é muito impopular, o governo iria cair, podia emitir dívida, só que ninguém queria comprar a dívida do país que tinha acabado de sair da guerra todo quebrado, então optaram pelo caminho de criar mais moeda. E rapidamente a moeda se depreciou pra caramba. Antes da guerra, $1 comprava 4 marcos, se você pegava em 22, você já estava com $1 comprando trilhões de marcos. Quem quiser pode jogar na internet. Nota de 100 trilhões de marcos, vai aparecer lá uma nota da época da República de Weimar. Vendo que isso iria acontecer, o Hugo Stinnes ele teve uma ideia: deixa eu pegar a dívida em marco para comprar muito ouro.
E aí ele comprou muito ouro, o ouro disparou de preço em comparação à moeda. Ele virou o homem mais rico da Alemanha, enquanto a moeda, a dívida dele, se depreciou a ponto de não existir mais. Porque de que adianta eu dever 1 trilhão de marcos se 1 trilhão de marcos não compra $1? Essa nota de 100 trilhões de marcos valia uns $20. Então ele tinha uma dívida que ele fez que não valia mais nada, ele pegou dinheiro de graça e comprou muito ouro. O Michael Saylor, ele tem uma ideia parecida com isso. Ele acha que ao longo do tempo isso vai acontecer. A dívida dele vai simplesmente deixar de valer, porque o pessoal vai começar a trocar moeda fiduciária por Bitcoin. E o mais interessante é que o Augustinus não aproveitou muito, ele morreu logo depois. Fez uma cirurgia, não deu muito certo, ele veio a falecer. Ou seja, como diria minha mãe, nem tudo na vida é Bitcoin. Exatamente. Só vai Exatamente. falar isso. Imagina. Imagina. Eu fico pensando quantos Augustines diferentes já não deve ter tido ao longo da história, com todas as moedas que colapsaram e a gente não sabe também, né? É verdade. Porque você pega a história das moedas dominantes, né? Tem um gráfico que a gente já compartilhou várias vezes na Paradigma, que é das moedas que foram usadas como reserva de valor global ao longo dos tempos. E aí você tem, um período de dominância da Espanha e de Portugal, lá nas grandes navegações, as moedas desses caras estavam em alta. Depois as moedas dos países ali baixos, depois a libra inglesa, depois finalmente o dólar. E lá atrás, o dracma romano, o grego e etc e tal. E nunca uma moeda permaneceu nessa posição de dominância, nesse trono, por mais de, 200 anos. Que é meio que a idade média de uma grande civilização. Você tem um autor, o Alexander Fraser Tyler, que fala que nenhuma democracia vive para sempre. Uma democracia é uma forma temporária de governo. Que a partir do momento que o público descobre que ele pode votar de forma a divergir o dinheiro que está no Tesouro do Estado para ele, um período de saqueamento começa e não tem mais fim. Então toda moeda governamental vai a zero. E deve ter várias histórias de pessoas que fizeram ataques especulativos ao longo do tempo. A gente conhece esses exemplos mais recentes. O Augustinus e o Michael Saylor são dois caras que embandeiraram essa ideia mesmo. E vão acontecer mais. Não façam isso em casa, porque a sua dívida não é igual a do Michael Saylor. O Saylor, ele tem condições muito favoráveis por ter uma empresa listada em bolsa lá nos Estados Unidos, que a dívida dele é basicamente iliquidável. Ele não vai ser liquidado, mesmo que o Bitcoin caia muito, os juros são baixíssimos, ele tem uma eternidade para pagar. Então, quem está numa posição parecida, aí talvez seja a hora de começar a olhar com maior carinho. Não necessariamente para fazer um ataque especulativo como esse, mas em tesourar um pouquinho de Bitcoin na sua empresa, ou pensar em como você pode gerar receita em cripto, ou coisas assim. Eu acho que esse tipo de abordagem dentro das empresas só vai crescer. Vocês acham que o Michael Saylor vai se tornar o homem mais rico do mundo? Porque o Satoshi Nakamoto, por exemplo, numa lista da Forbes, estaria lá em cima, com aquela carteira de 1 milhão de Bitcoins que ele tinha bem do começo, que ele minerou sozinho. Top 30 já. E o Michael Saylor? Vocês enxergam ali ao longo dos próximos ciclos? Porque em entrevistas, quando eu perguntei, vai vender? Ele fala que não. Fala que nunca. Ele tá comprando, ele não quer realizar. Ele quer simplesmente acumular mais Bitcoins. E fala que vai Aí continuar você é contra. O quê? Ele... É isso. Não sou contra. Eu admiro o cara, né? Falo, caceta. Entendi. Tem uma baita convicção ele. Inclusive, numa entrevista recente, ele falou que vai continuar comprando sempre e vai ser um eterno comprador de topo. Então, tem que dar palmas pelo menos da convicção dele. Não sei se vai ser o mais rico do mundo, mas o cara tem bolas. Cara, ele é muito engraçado. Ele tem vários memes que correm pela comunidade. Um deles é o It's Going Up Forever. Ele fala pra uma entrevistadora numa entrevista, It's Going Up Forever, Laura. Tipo, eu não vou vender nunca. E eu não acho que ele esteja errado, porque, que nem eu já falei, se tu pensa num horizonte longo o suficiente de tempo, décadas, o Bitcoin é uma moeda que é programada para ganhar poder de compra, ao contrário das moedas governamentais. Então, de certa forma, eu acho que it's going up forever também. Só que com oscilações bizarras no meio do caminho que podem te liquidar, te derrubar, te levar à ruína, etc e tal. Por isso que você tem que ter todo o cuidado do mundo. Mas esse cara aí é doidão, ele é muito, muito chegado no risco. Ele já chegou a ser um dos, acho que 1000 caras mais ricos do mundo no começo da bolha da internet ali. Então ele tem experiência com essas jogadas de altíssimo risco. Cara, não sei o que vai acontecer com ele. Eu me divertiria muito de ver ele como um dos caras mais ricos do mundo. Porque se você pensa em todos os caras que chegam realmente ao topo, geralmente eles toparam níveis incríveis de risco. Como, por exemplo, o Elon Musk. Você pensa no Musk, né? O dinheiro que ele tinha depois de vender o PayPal. Eu falo, vai investir no quê, cara? Fabricação de carro elétrico, quando ninguém fazia isso, e uma empresa de exploração espacial. Cara, vai quebrar.
Mas não, né? Entre as infinitas chances de quebrar, ele conseguiu um caminho que desse certo. E aí se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Se pensa no Michael Saylor, pra muita gente tá correndo um nível de risco também bizarro. Porque agora o Bitcoin já tá com uma imagem de algo mais consolidado. Sim. O ETF ajudou a fazer isso. Eu vi a cabeça de muita gente mudando. O cara que falou, não, agora eu vou colocar um dinheiro lá. Outro dia o Fernando, o CEO aqui do Grupo Primo, ele me mandou um tweet. Era um gestor grande pra caramba. Agora me fugiu o nome dele. Brasileiro? Não, um americano, que ele tinha uma posição vendida em Herbalife durante um tempão. Até tomou fumo nessa posição. Deixa eu ver se eu acho... Não é o Bill Ackman. É, o Ackman, ele mesmo. Ele falando, né, sobre a questão de energia, de que, olha, o Bitcoin é mais valioso, mas gente investe em mineração, a conta de energia fica mais cara, a rede fica mais segura, o Bitcoin vale mais e continuamos nesse ciclo. E com energia mais cara é mais inflação contra a moeda fiduciária. Parece que eu tenho que comprar um pouco de Bitcoin. Eu falei, caramba, Agora você vai pensar pois é, nisso? parece que eu tenho que comprar um pouco, né? Mas é isso. Ele É ainda o cara, tá na dúvida, é o você cara vê. institucional que ele tá enxergando assim, poxa, há uma simetria interessante nesse ciclo. E como o Michael Saylor tá correndo um nível bizarro de risco, não me impressionaria se ele começasse a entrar nessa lista dos realmente os mais ricos do mundo, né? Seria um belo prêmio pelo risco que ele correu. É isso aí. Outra frase que eu tirei do último podcast de vocês aqui. Eles usaram no contexto da ciência. Você O assistiu Pedro o podcast todo? assisti Felipe? ontem, no carro. Eu citei várias Viagem vezes a longa. Paradigma O final- também. Vi, achei muito legal. O final o quê? O final do podcast você assistiu? Assisti inteiro. Vamos pra Dallas com a gente. o Eclipse. Vai assistir o O Eclipse. Felipe é Não, eu uma perdi o pessoa finalzinho. que- Vocês vão olha, pra ver Vamos. aquilo? Não acredito. Vamos. Ah, Pô, vamos. eu tava com a minha mulher no carro, a gente falou, cara, os caras vão ver o eclipse, que loucura, né? Pois Mas deve é. ser legal. A gente vai, nós decidimos ir pra Dallas porque o Serjão, ele tava aqui falando, olha, a melhor cidade pra ver eclipses, aliás, a segunda melhor será Dallas. A melhor é Tijuana, mas Tijuana é meio perigoso. Aí vem o eclipse e apaga, quando volta a luz eu tô sem nada, né? Então preferi ir pra Dallas. A gente vai lá pra ver o eclipse total do sol. Sim, porque diz que é muito legal. Sacrificaria alguns bodes lá, só pra garantir que cripto suba mais, entendeu? Mentira. Rituais Mas deixa eu fazer pagãos. uma pergunta. Eu fiquei curiosa. Vocês realizam o lucro em alguma... Vocês vendem cripto em algum momento ou não? Vende, óbvio. Tipo, vende a Pepe por Bitcoin, né? Essa é uma pergunta boa. Vocês pretendem vender Bitcoin nesse ciclo? Eu pessoalmente pretendo. Pretende. Olha Sim, aí, ó. pretendo. O Felipe Ele tá tá na dúvida pensando aí. muito aí. O Felipe acho que não. Preciso ponderar com carinho. Depende das pressões que eu sofrer dentro de casa também. Você tá casado agora, Felipe. É, então agora o negócio tá diferente. Você fez bem em pensar, né? O majoritário que tem que decidir, né? O que eu ia Entendi. comentar? Eu ia pegar. O progresso. Ah, desculpa. Não, eu também esqueci completamente aqui. O progresso acontece de morte, funeral em funeral. Alguém Isso. falou isso, né? Uhum. Voltaire que falou? Foi o Taleb. Taleb. Aliás, talvez alguém tenha falado antes, mas eu vi com o Taleb. E na lista dos mais ricos do mundo também, né? Tipo, eu entendo completamente que é muito difícil pra uma pessoa de outra geração que ficou rica de outro jeito, tá ligado? Entender esse nível de abstração todo, sendo que o cara nem, sei lá, usou torrent, tem celular, tá no Zap Zap o dia inteiro. Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu nunca contei isso. Em 2017, no comecinho do ano, o Bitcoin devia estar uns $3 mil. Eu fui na Alaska, na gestora também. Essa altura do campeonato eu já posso contar. Fazer tipo, uma apresentação sobre Bitcoin eu cheguei lá e descobri que era o time todo. E aí tinha um velhinho ali no canto da sala, mais sentadinho, um monte de jovem na frente, eu falei lá tudo. O Breda era a figura de liderança na época, acho que ele até já veio aqui. Ele até me corrigiu umas besteiras que eu falei no gráfico. Eu lembro que eu falei assim: o Bitcoin hoje já tá mais perto de $100 mil, que não sei o que. Ele, não, tá errado e tal. E o velhinho lá no fundo com uma carinha de curioso, assim, ele fazia as perguntas mais ingênuas. Aí depois eu fui numa sala tomar um café com o tal do velhinho, com todo respeito aqui, Luiz e o Breda Alves. era o Luiz Alves. E as perguntas mais genuínas, assim, mais fundamentais, sobre, mas não tem lastro? Mas e se os mineradores desligarem agora? Mas e, tipo, se for a zero, ter algum comprador de última instância, né? E aquilo me marcou porque, tipo, eram respostas que pra mim eram dadas, mas que tem um caminho longo pro pessoal entender. Então, Sim. a lista da Forbes vai mudar também. O Charlie Munger, ele morreu falando mal de Bitcoin. É. E o Warren Buffett, uma hora vai acontecer isso também. Ele não vai mudar de ideia, porque ele construiu a carreira dele toda, não tá nem aí pra isso. Ah, Nesse pra ele momento. não muda nada. E não na faz a real. mínima É, diferença não pro faz a Warren menor Buffett. O diferença. cara já é bilionário, cresceu no país mais poderoso do mundo, usando a moeda mais forte do mundo durante toda a história dele. Então ele não tá nem aí, né? Quem vai pesquisar mais o Bitcoin é o cara que sente água bater, não é nem na bunda, é no nariz. É esse cara que vai olhar e falar, caramba. Eu até fico pensando em possíveis países
para começar um movimento de colocar Bitcoin nas suas reservas. A Argentina, Eu para ia mim, é um falar, país Argentina. que desponta na Ainda minha mais cabeça. com esse líder agora. Exato, porque agora você tem um cara que ele é mais libertário lá. Só que a Argentina ainda tem algo que El Salvador não tem, uma moeda própria. Tudo bem que ela sofreu pra caramba durante os últimos anos, o peso argentino se valorizou muito. Então eu já fiz uma lista de países. Depois que El Salvador foi lá e adotou o Bitcoin como moeda, eu pensei, que outros países não têm moeda? Aí comecei a ver Timor-Leste, Equador. Aí fui vendo, só que nada aconteceu, porque ele pegou já no topo do ciclo, né? Um ano antes ali, um pouquinho menos do que isso. Mas agora tem tempo para isso voltar a acontecer. Veremos. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar que eu não perguntei aqui, gente? Que vocês acham que é vital comentar nesse ciclo? Eu acho que para quem tá assistindo a gente e tá pensando em mexer em cripto e tudo mais, uma dica que eu sempre dou para todo mundo é que a habilidade mais valiosa, na minha visão, no mundo cripto que você pode ter é a curiosidade. Porque cripto costuma pagar muito bem quem é curioso bastante para experimentar coisas novas. E é claro, você tem que tomar cuidado, igual a gente falou que existem milhões de jeitos de você cair em algum tipo de golpe, só que cripto paga bem para os curiosos. Então, para quem tá afim de entrar e explorar mais esse mundo, cara, seja curioso, não tenha medo de testar coisas novas, de aprender coisas novas e mantenha a mente aberta também. Quando você vê algo que não faça sentido nenhum para você, tenta ir um pouco mais a fundo ali, porque às vezes tem alguma coisa que você não tá vendo. O meu comentário final é que pode ficar muito pior do que você imagina. Pra cima e pra baixo. Essa é uma boa também. Esteja pronto, né? Esteja preparado. Esse é um ponto relevante. Eu já falei algumas vezes, eu volto a repetir. Que desse mercado virão alguns dos maiores lucros. Eu, pessoalmente, posso falar isso. Meu portfólio seria outro se não existisse o Bitcoin. Na verdade, a minha vida seria totalmente diferente. Porque a gente foi parar no YouTube por conta do Bitcoin. Uhum. Escrevi artigos sobre como juntar Bitcoin de graça na internet. Eles foram plagiados. Um desses plágios foi um vídeo. E o vídeo tinha muito mais acesso do que o meu artigo. Daí eu pensei, esse cara tá me dando caminho, tem que fazer a mesma coisa. Na época eu tinha receio, eu era militar, a Malu foi primeiro. Ele explodiu, daí eu falei, acho que eu consigo fazer algo similar. Eu fui depois e hoje eu tô aqui. Então, a minha profissão atual veio por conta do Bitcoin. No meu portfólio, a multiplicação também, muito se deu por conta do Bitcoin. Se eu pego esse ano, o Bitcoin tá crescendo contra o resto da minha carteira. E não é porque a carteira tá indo mal. Tem muita coisa que tá subindo, pô. Minha posição americana tá indo muito bem. No último mês, aí o S&P subiu 5%. Só que o Bitcoin subiu, cara, 50%. Não, no último mês. Fevereiro subiu pra cacete. Então, por conta do Bitcoin, a nossa vida mudou. Posso quase que escrever um texto tipo Ralph no Bitcoin e eu, né? Porque é isso mesmo, gente. Alguns dos maiores retornos virão dessa classe de ativos, né? Das criptomoedas. Mas também alguns dos maiores prejuízos. Para aquele cara que não sabe se expor, que ele não conhece nada de indicadores, que ele só compra porcaria e fica segurando pro longo prazo, porque ele fala, tô no prejuízo, não vou vender, o negócio vai a zero. Então, tendo cabeça e sabendo se expor, é um ano para colher um baita de um resultado. E aí eu volto a lembrar que o Viver de Renda Cripto, turma 5, ministrado aí, eu dou a primeira aula lá, mas quem toca o curso é o Felipe, a equipe dele, o Chico tá lá também, vai abrir agora em abril. Para quem quiser mais informações, tem um link aqui na descrição. E também teremos uma masterclass para ambientar vocês com o funcionamento desse mercado para que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível. Bom, acho que é isso, né, Bolinha? Sim, Fechamos? acho que é isso. Manda o povo... Como é que o Falem pessoal onde as encontra pessoas vocês, podem gente? encontrar vocês. @Felipeter no Instagram. Segue lá. E @paradigma.education no Instagram também. E aí, óbvio, toca no link que tá aqui embaixo, porque hoje a gente pode orgulhosamente falar aqui das, sei lá, mais de 10 mil pessoas que já passaram pelo Viver de Renda Cripto. Quem comprou Bitcoin e segurou, não tem um que tá no prejuízo. Esse é um ponto muito interessante. Então, Não tem nenhum. aproveite que ainda tá não tá mais no começo, mas ainda tá numa hora boa nesse ciclo. Sim. Ainda tem muito chão pela frente e, modéstia à parte, é o melhor curso de cripto do Brasil, tanto para quem quer começar agora, quanto para quem já tem cripto na sua carteira. Então, te vejo em abril. Para quem quiser me achar nas redes, @Chicoiner, Chico INER, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mas já digo que eu não apareço muito no Instagram. Se você quer ver o que eu ando falando, vai ter que ser pelo Twitter. O porro polêmico é sempre pelo Twitter, né? Já entendi a vibe. E vocês podem encontrar a gente aqui semanalmente no podcast Os Sócios. E também vocês podem me encontrar no @Maluperini lá no Instagram.
não sou tão polêmica assim, só um pouquinho, às vezes. Vocês podem me encontrar no YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, semanalmente aqui no Sócios, e no Instagram, Bruno_Perini. Nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado desse episódio. Se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, acompanhe todos nós em rede social. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.